Diga para mim, que dia é hoje, Michel? Quarta-feira. Dia do mês. Dia do mês, hoje é dia... 18! 18 de junho do Não, ano olhei. de 2025. E nós temos a alegria de receber nessa tarde maravilhosa um excelente amigo. Que eu acho que a gente começa por aí. A gente traz para perto. Aí a gente fala das qualidades, que é um empresário. Aí nós falamos também da questão do amor ao próximo, que é o Instituto do Óculos. Então, é com muita alegria que eu recebo Michel Silva. Seja muito bem-vindo, Michel, ao nosso programa. Obrigado, Adri. Muito obrigado. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite de estar aqui, tá? Poder falar um pouquinho sobre o Instituto de Saúde da Visão, sobre o grupo, né, as parcerias, tudo que está acontecendo assim muito rápido, né? E é bom porque o benefício é de quem precisa, né? O foco principal são as pessoas que precisam, aqueles que não têm condição. Então, é bom que seja rápido, né? Se está sendo rápido, eu sou preparado para poder resolver isso. É isso mesmo. Michel, eu vou começar te perguntando da seguinte forma. Quem é Michel Silva? De onde veio? É filho de quem? É casado, enrolado, tem 10 filhos, 30, quantos? Não, Michel Silva tem um filho, de 16 anos, sou casado já há 23 anos, 24 anos, esse ano vai fazer 25 anos. Bodas de prata, hein? Bodas de prata. Tem uma esposa da área da saúde também, trabalho na área de oftalmologia. Não gosto de falar que eu sou empresário, né? Não me sinto empresário. Me sinto alguém que foi abençoado com o dom da negociação e identificou nesse caminho, né, de duras pedras, mas não diferente das pessoas que também já passaram por isso. Muitas pessoas passaram por isso, né? Chegaram onde chegaram porque batalharam. Mas é de alguém que aprendeu a negociação e nesse meio do caminho aprendeu o que é humanidade, o que é empatia, e colocou a empatia dentro dessa negociação. De acordo com a tua resposta, atiçou em mim a curiosidade. Diga. Sua formação? Eu tenho gestão comercial, né? Fiz pós em gestão comercial. Eu sou técnico de enfermagem, fiz o técnico de enfermagem. Estou concluindo a psicologia e sou técnico ótico. Técnico de enfermagem. Só pelo fato de você me dizer que é técnico de enfermagem, eu já te respeitava, agora muito mais. Porque essa é uma profissão para fortes. Sim, sim. Optar por cuidar de alguém e estar disponível nos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa é uma profissão que, para mim, tinha que ser melhor remunerada. Eu concordo. Assim, eu nunca atuei na área. Eu fiz o técnico. Eu gosto de estudar. Eu sou muito curioso. Né? Aprendi muito do que eu aprendi foi por curiosidade, né? Autodidata. Mas eu me especializo depois. Então eu desperto a curiosidade, eu estudo, vejo que realmente é algo que vai agregar e eu vou a fundo. O técnico surgiu assim, por um momento que eu não estava estudando, não estava fazendo nada, pode falar, né? Trabalhando, Sim. Mas sem nenhum estudo, nenhuma ocupação, né? Outra ocupação de estudo. A esposa sugeriu, faz o técnico de enfermagem. Eu falei, mas o que eu vou fazer de técnico de enfermagem? Vou dizer, foi maravilhoso. Conheci professores que eu tenho amizade até hoje. Fez onde? Fiz aqui na Unitec. Tá. Recomendo. Aqui do ladinho, fiz aqui no Portão, Unitec tem no centro também, várias unidades. Vamos conversar depois sobre isso, porque na instituição na qual eu faço parte, nós vamos precisar de voluntários na área de enfermagem para estar fazendo seus estágios conosco. Isso vai ser maravilhoso. Eu tenho vários, eu consigo contratar hoje o contrato da Unitec e também o contrato da Grau, que é aqui perto, né? Uma empresa conveniada nossa, do grupo, do Instituto, do Centro Ótico e várias outras empresas. Eu contrato também os auxiliares, né? As meninas que trabalham comigo ali, você já conhece elas, todas elas são técnicas de enfermagem da Unitec. Que maravilha, que maravilha. E como você disse que é bastante curioso, eu também sou muito curiosa. Então vamos lá. Como foi que surgiu essa vontade de criar um instituto? Um instituto. Então, o instituto em 2023, ele não é tão
antigo, mas em 2023 eu recebi uma ligação de um amigo. Talvez você conheça, o nome dele é Cristiano Santos. Apresentador do Bora Paraná, é um amigo. E ele me ligou, me pedindo um favor. Que ele tinha um amigo, que hoje também é meu, que precisava fazer uma ação no município vizinho. Você consegue me ajudar, Michel? Que eu não tenho noção do que fazer. Eu falei, consigo. Eu já estava na área de ótica, na hora... Vamos colocar óptica, né? Sim. Cuidando de problemas visuais. E eu falei, eu consigo te ajudar sim. Preciso entender o processo. Neste momento eu conheci um grande amigo hoje chamado Claudinei da Saúde. Ele era até então secretário de saúde do município de Itaperuçu, hoje vereador, né? Vereador mais votado de Itaperuçu. Cheguei de lá agora, por sinal. Estava lá agora de manhã fazendo a entrega, mas é um outro momento, eu já conto essa entrega aí. Tá. E me ligou, né? Eu liguei para ele, a gente conversou, ele me explicou o que ele precisava. Ele tinha 800 pessoas na fila de espera de oftalmologia no município de Itaperuçu e precisava zerar essa fila. Eu já tinha um modelo que eu já fazia pela loja, né? Pelo instituto que eu tinha, onde eu doava lente, armação, né? Algumas coisas assim. Você já fazia esse serviço social? Eu já fazia o serviço social, mas ele era de menor, ele era pequeno, vamos colocar assim, né? Não tinha uma proporção tão grande, né? Eu falei, não, vamos aceitar o desafio. Eu sou movido a desafios, né? Poxa vida, muito obrigada. Muito obrigado. Um café, não, servido pelo cantor, olha só quem, Rafael. Olha, dá um oizinho ali, um oizinho Rafael. lá. Não, apareça Aqui, lá. lá. Pode Rafael. chegar mais perto lá. Olá, meu povo, olá. Adri, Michel, tamo junto. Viu? Esse é o cantor Rafael Barreiro. Bom programa pra E você. hoje ele está sendo nosso garçom. Trouxe um cafezinho café. maravilhoso aqui. Obrigado, Obrigada, Rafa. querido. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Isso é para poucos. Somos Para privilegiados. poucos. Aí, Continua, por favor, que eu estou Claro. bem. E- Antes de continuar, diga. dá uma olhada na xícara que eu tenho aqui, gente. Olha isso Olha aqui. que eu tenho aqui, De um lado, Rádio Paraná Oficial. Do outro lado, Centro Óptico Portão, que é a nossa ótica. Centro Óptico Portão. Olha aqui, gente, que maravilha. E a xícara do Michel nada mais é do instituto que eu represento, da ONG Eva. Um lacinho rosa ali, ó. Lindo, hein? Ó, Vamos continuar. Igual o broche que eu tô aqui, ó. Lindo. Agora ele ganhou um broche. Ganhei um Agora ele broche. oficialmente é um voluntário Olha Eva. aí, ó. Vamos lá, querido. Vamos continuar, que eu vamos quero lá. saber mais. Então, ele me ligou, eu aceitei o desafio, sou movido por desafios. Né? Zona de conforto nunca foi o lugar onde eu gosto de estar. Vamos sair da zona de conforto. Tá. E assim, de bate-pronto, aceitei o desafio e fui para Itaperuçu conhecer. Né? Fui conhecer, saber o que ele queria. Levou aí um período de 15 dias para acontecer esse evento, que foi um mutirão. No mutirão, não foi só um mutirão, a gente fez vários, né? E a gente zerou a fila de espera de oftalmologia. Nesse primeiro momento, nós atendemos em média 100 pessoas por dia, né, nos atendimentos. E ali eu consegui identificar. Eu tenho um senso crítico muito apurado, mas é para mim mesmo. Né? Fui bancário. Você se cobra muito. Num passado eu fui bancário, trabalhei no setor de fraude de banco, enfim. Meu Deus! Foi. E aprendi a analisar riscos. Né? Eu aprendi que nós não trocamos o balde da nossa vida, nós tampamos os buracos que ele tem. Eu aprendi isso dentro de um banco. Não trocamos os baldes da nossa vida, nós tampamos os buracos que ele tem. Exatamente. Eu aprendi isso com o gestor que eu Que tive. frase, essa eu vou levar. Eu aprendi com o gestor isso. Ele me falou isso, eu gravei. Gravei e falei, cabe muito bem para minha, né? Ou melhor, para a vida de todos. Se a gente parar para analisar, a nossa vida cheia é um balde que ele pode estar cheio ou pode estar vazio. Nunca é bom, né? Todo mundo diz um copo. Eu prefiro falar um balde, né? Meu pai falava, sonha pequeno, sonha grande, dá o mesmo trabalho. Sonha grande. Então, meu sonho tem o tamanho de um balde. Né? E o meu balde, de vez em quando, fura. Eu tenho que tampar esse furo. E assim vai ao longo da vida. Vai aparecer furos, a gente tampa furos e assim a gente vai tocando. Mas nunca o balde cheio, porque muito cheio não faz bem. Não, nem não muito faz vazio. bem. Exatamente, tem que ser uma dose. E eu vou te retribuir com uma outra frase. Vou levar essa comigo, mas tem uma que eu gosto muito, que eu acho que vai lhe cair bem também. Todas as nossas atitudes, ela tem uma etiqueta de preço. E somos nós quem escolhemos o preço que queremos pagar por ela. Exatamente. Isso tem a ver... Outra grande verdade. Então, só para completar a tua frase. Eu saí de um banco porque eu aprendi com a minha mãe que eu não tenho preço, eu tenho valor. Uau! Então, assim, foi o valor que me trouxe até aqui. E em vários outros momentos da minha vida também foi o valor que me tirou de outros lugares. Né? O valor que eu sei que eu tenho. Tem a ver com a minha busca e com o meu senso crítico. Então, eu analisei lá no evento alguns furos nesse balde.
de algo que não existia, que ninguém Uhum. fazia isso, né? Atender um evento com uma grande população, grande pessoas precisando, todas em situação de vulnerabilidade, porque quem entra na fila de espera não tem condição, está aguardando, né? E comecei a identificar brechas. Primeira delas, até então, o médico, as prefeituras se doam demais para a população na parte de saúde, mas a gente entende que tem pouco profissional, que não dá tempo. Se parar para analisar que apenas um profissional atende 100 pessoas na área de oftalmologia por dia, é muita coisa, Sim. não é pouco. Quantos profissionais precisam? A gente está falando de um município. Nós temos 399 no Paraná. Então, é muita coisa. É bastante. A gente tem que pensar no macro, né? Então, assim, os prefeitos estão fazendo um grande trabalho e eu não estou aqui para julgar quem faz mais ou quem faz menos, muito pelo contrário, né? Mas eles fazem um grande trabalho. As secretarias de saúde se desdobram em 1000. Eu estava dentro da Secretaria de Saúde agora do município de Itaperuçu, com a secretária lá, a Rubiane. Então, eu entendo. Eu convivo hoje dentro desses lugares, né? Até porque o projeto foi desenhado, foi se moldando para chegar lá. E ali eu identifiquei que várias pessoas vêm para o exame e não fazem um óculos, porque é isso que as prefeituras, algumas prefeituras fazem o exame a cada 6 meses. Ou seja, fez o exame, mas o óculos mesmo que a pessoa precisa e ela não tem condições de comprar. Não tem como. Fica sem poder enxergar melhor, continua com o mesmo problema. Continua com o mesmo problema. Então, assim, não tem condição, daqui 6 meses ela vai voltar para a fila. O que vai acontecer? Mais uma despesa. Porque esse munícipe, a pessoa que precisou de uma consulta, ela vai voltar daqui 6 meses. Ela gerou um custo para a prefeitura, para o município. Ela vai gerar mais um custo, porque ela vai voltar para a fila de espera, não vai comprar o óculos de novo e assim por diante. Eu não vou citar o nome dessa senhora, ela virou uma amiga minha, mas é uma referência do Instituto. O Instituto de Saúde da Visão só existe por causa dela. Ela é uma moradora de Itaperuçu. Vou contar o caso. Ela parou na minha frente, no segundo evento que eu fiz, com 4 receitas na mão dela. Tinha 4 receitas. Ela passou em 2 anos por 4 consultas. A prefeitura estava fazendo a cada 6 meses o exame. O que era cabível, o que era possível. E na 5ª vez estava comigo. Eu olhei na mão dela e falei, que isso? Ela falou assim, minhas receitas, filho, me chamou de filho. Minha mãe já é falecida, lembrei da minha mãe na hora. Eu não, fiquei meio sem entender, perguntei para ela, mas por que isso? Falei, não, porque eu fui fazendo, a prefeitura vai dando, o prefeito vai ajudando, mas a gente não tem condição de comprar. Que ajuda que nada. Acorda, meu povo. Se você mora numa cidadezinha pequena, por favor, ou conhece o prefeito da tua cidade, o vereador, você chama, compartilha esse link agora e peça para vir assistir esse programa, porque vocês precisam do Instituto do Óculos na sua cidade. Aí o que acontece? Ela falou assim, o prefeito dá a consulta pra gente, mas a gente não tem condição de comprar, a gente mora na zona rural, né? Eu falei, entendi. Então faz o seguinte, a senhora vai entrar naquela sala ali, a senhora vai escolher uma armação pra senhora. Não, filho, mas eu não posso comprar. Eu falei, não, só escolhe, veja uma bonita. Ela experimentou, eu ajudei ela, fiz o visagismo com ela. E ela falou, tá, e daí? Eu falei, daí que esse óculos é da senhora. Ela, como assim? É da senhora, estou lhe dando de presente. É seu. Meu óculos. Entendeu? Falei, é seu. Então, assim, uma semana depois, eu retornei lá, porque demora mais ou menos em torno de uma semana ficar pronto os óculos. Levei para ela, fiz questão de levar diretamente na residência dela. Ela se tornou uma imagem de referência do surgimento do Instituto de Saúde da Visão. Por quê? Porque foi através dela que toda a humanidade que eu tenho, toda a empatia que eu aprendi, que eu descobri, surgiu. Ali eu identifiquei que o meu projeto não era um projeto para ser vendido. É um Ele projeto era para ser de doado. amor ao próximo. Aí, nesse primeiro momento, Nossa, que massa! eu identifiquei com ela. Foi com ela que eu identifiquei. Tanto que eu fui lá hoje, todas as vezes que eu vou lá, eu visito ela. Fui lá, tomei um café com ela, comi um pãozinho junto com ela e fui para a secretaria. Então, todas as vezes que eu vou lá, faço questão. Né? Tenho um carinho enorme por Itaperuçu, por todos lá, pelo prefeito Macadame, pela Rubiane, né? A Keila que estava comigo me ajudando, me auxiliando nas comunidades que eu fui agora fazer as entregas. Quando a gente é recebido bem, a gente grava o nome de todo mundo, né? Todos. Mas quando a gente também não é bem recebido, a gente não esquece o nome também. Só não menciona.
É aquela história, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? É mais ou menos por aí. exatamente isso. Então, assim, mas eu apanho muito, mas eu gravo o nome das pessoas, as referências, mas não é por ruim, porque eu não faço nada, eu não jogo pro universo coisas ruins, eu jogo coisas boas. Exatamente. Eu aprendi. Não quer dizer que eu sempre fui certo. Ser humano nenhum sempre é certo. Ixi, Ser humano nenhum só acerta, ou melhor, erra muito. tempo todo. O tempo todo. Você sabe que eu estava pensando sobre isso, não te cortando e já cortando, sobre nossa essência, né? Porque nós nascemos, vivemos, trabalhamos, e de repente algumas pessoas terminam em cima de uma cama. Eu comecei a entender que aquilo que eu falo, assim é. E por sinal, isso é bíblico. Sim. Aquilo que o homem pensa, aquilo ele se torna. Né? Então, eu falo, eu sou saudável, eu sou curada, eu sou próspera, a minha instituição é a maior do Brasil. Mas tem algo importante que você disse no meio dessa conversa toda, e eu vou ter que falar, sobre a forma como essa senhora te ensinou a amar. Porque a gente não acorda de um dia para o outro e decide fazer ação social. Não é assim que funciona. Né? Eu sempre falo para as pessoas que eu não sou hipócrita nesse sentido. Se minha mãe não tivesse sido cometida por um câncer, provavelmente a ONG Eva, onde eu trabalho hoje, qual eu sou fundadora, não existiria. É porque doeu, é porque mexeu comigo, e a partir daquele momento eu tive o desejo no coração de ser a diferença na vida de alguém. E é isso que ela te ensinou. Ela te ensinou que amar deixa o coração quentinho, e que isso é algo que você faz sem esperar nada em troca, mas por você plantar aquilo que é bom, a colheita é boa também. É boa, assim, você falou da mãe. Hoje, talvez o Instituto não tenha uma cara, não é o Michel. O Instituto não sou eu. Eu fui a ferramenta usada para fazer o Instituto. Né? Simplesmente saiu, sempre tive um cérebro muito rápido para desenvolver coisas, né? Onde as pessoas veem coisas ruins, ou vê lixo, eu vejo ouro. Eu identifico isso, né? Do lixo então, pro luxo. Mais ou menos, né? Pode ser. Mas tem a ver muito também com a minha mãe. Minha mãe, ela descobriu, né? Ela é falecida já. Faleceu em 2013. Não foi de câncer, mas ela teve câncer. Intrauterino, lutou 10 anos. Ela, para eu entender como que era a minha mãe. Minha mãe, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, uma tatuagem que fiz com 18 anos, ela brigou comigo. Né? Falou, fica se pintando tudo. Quando ela descobriu o câncer, minha esposa estava com ela, levou ela no hospital, e ela descobriu que tinha câncer. Ela pediu para minha esposa levar ela num estúdio de tatuagem. Quis fazer uma tatuagem. Ela foi lá e falou assim, eu não vou fazer uma tatuagem, mas como eu sei que vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia, enfim, eu vou raspar já a sobrancelha e faz uma tatuagem para mim, que é a micropigmentação lá. Para ela uma tatuagem. Ela me ligou de lá. Falou, filho, desculpa a mãe. Eu falei, desculpa do quê, mãe? Não entendi. Não, desculpa a mãe ter brigado a sua tatuagem, que eu acabei de fazer uma tatuagem também. Então, assim, viu o aprendizado? Então, assim, o Michel aqui tá só de passagem, né? Então, assim, meu filho já nasceu, vai ter filho, vai me dar um neto, talvez meu bisneto não vai saber nem quem eu sou. O Instituto, vai saber, sim. O Instituto, a ideia é que ele perdure. Vai perdurar, porque é uma coisa boa. Claro. Eu creio nisso. E assim, Michel, a forma como você falou, só estou aqui de passagem. E desculpa, eu vou te cortando assim, porque Pode. a gente é um bate-papo bem legal e eu estou amando essa nossa conversa. Estou aqui só de passagem. Eu sou uma mulher paciente oncológica e eu fiz uma retirada de um quarto tumor no início desse ano, sabe? E me preocupou muito a forma como eu seria lembrada quando eu partisse. Né? Falei, como é que as pessoas vão lembrar de mim? Elas vão se lembrar de mim por causa de uma cesta básica? Ou por eu ter feito um concurso de beleza, ter ajudado aqui e ali? Isso é bom? É bom. Mas eu quero fazer algo para a posteridade. Eu quero deixar algo que realmente impacta na vida de pessoas. E o teu trabalho, o Instituto, é a mesma forma, é o seu legado. Então, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos vão saber sim. E eu te digo mais,
Ainda vão trabalhar no instituto que o avô construiu. E isso é demais. Não, é demais. Assim, é que eu falo assim, eu vou só de passagem, porque eu entendi, depois passou muito tempo. Hoje eu vou fazer 45 anos em outubro agora. Tá novo. Tô novo, mas sim, mas Libriano. Libriano. Por isso esse conflito, né? Eu saí das exatas para humanas, né? Tem um conflito, mas eu consigo me dar bem nesse meio. Essa história toda, o Instituto não é sobre o Michel. É sobre o que minha mãe se representou na minha vida. Então, é sobre o que ela é, a história da minha mãe. Então, assim, a minha história é nada. A história da minha mãe dá um livro, dá uma novela bem longa. Daria a música mais longa do Legião Urbana, Faroeste Caboclo. Né? É muito longa a história dela. Uma história de 7 filhos, né? Hoje só 6 vivos, né? Perdi um irmão na pandemia. Mas uma história de 7 filhos, 6 dela, eu adotado, sou um filho adotado. Foi o desafio, o pedido dela, que ela fez tanto. Pediu mais um filho e teve. Então, assim, tudo que eu sou é representatividade dela. Então, assim, não é o Michel. Tem a ver com a minha mãe. Então, o que eu faço é dela. E eu acredito que meus irmãos também, cada um dentro da sua profissão. Menino. Minha irmã... Faz isso, não, que eu não resisto. Minha irmã está em São José dos Pinhais, ela trabalha no meio ambiente de São José dos Pinhais. Profissional, meus irmãos, os professores, todos, né? Então, assim, meus sobrinhos. Então, acho que tudo isso aí, a história dela não é minha, né? O Michel aqui é um pedacinho do livro dela ali, uma história que ela contou, mas se trata dela, né? Então, quando eu entendi isso, eu mudei. Ou melhor, vamos melhorar isso. Ninguém muda. Ou melhora ou piora. Eu melhorei. Tá? Então, a mudança não existe. Ninguém evolui. Quem evolui aí é Pokémon. A gente não evolui. A gente melhora ou piora. Exatamente. Então, foi por aí. A história é sobre isso. Então, o Instituto vem, acho que por isso. Muito por isso, né? A história de uma mulher cozinheira, veio do interior do Paraná, lutou muito, teve a separação com meu pai, não teve outro marido, antes de morrer, pediu para ser enterrado com o velhinho dela, que meu pai já era falecido. Então, assim, tem a ver com isso. A história é uma história de amor do primeiro e único marido dela, onde ela já era separada há 30 anos, faleceu, e pediu para estar junto do velhinho dela na mesma gaveta. Então tem a ver com isso. Eu acho que a história é dela, não é minha. Isso, assim, eu tô aqui, dá para ver, né? Que eu tô aqui me segurando. Como é forte essa figura de mãe na vida da gente. E que bom que nós fomos abençoadas com mães maravilhosas. Né? Que esse legado que ela nos deixou. Pois eu estou ouvindo você falar e eu estou me emocionando porque a instituição, a ONG Eva, ela surgiu por causa da minha mãe, sabe? Por amor à minha mãe. E eu não era aquela filha exemplar, né? Nunca somos. Não. Eu trabalhava com festas e eventos, então eu nunca tinha nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Então, aquele almoço de domingo com a mãe, eu nunca estava. Dia das Mães, eu ia no fim do dia. Natal, Ano Novo, estava trabalhando, ganhava mais, eu também não estava. Então, quando eu ouvi que a minha mãe estava com câncer, para mim, meu mundo acabou. Meu mundo acabou, até porque a gente não sabia o que era, quanto tempo tinha. Eu falava, meu Deus. Aí caiu a minha ficha. A minha mãe. Eu abandonei minha profissão, tive o privilégio de estar com ela durante os 6 meses. E que olha que interessante que ela também desenvolveu um câncer depois de 30 anos de casada. Ela se separou, meu pai, né? E elas se separaram. E ela faleceu primeiro e tem 20 dias que meu pai faleceu. E foi parar com ela lá também. Então, tá lá. E quando a gente fala de mãe, eu lembro, eu sinto, é amor. E quando a gente cria algo por amor, como você criou, que eu tô achando muito lindo e maravilhoso, eu sempre falo, tem as bênçãos de Deus, porque o amor ao próximo é um dos mandamentos, né? E não é fácil a gente amar quem a gente não conhece. Não é. Não é. Às
às vezes aparece cada égua de cavalo, da carroça de faraó, que a gente usa uma forma assim, né? Verdade. Que são desafios para a gente trabalhar isso tudo. E que bom que você criou o Instituto por Amor. Que bom que a base é a sua mãe. Porque quando a gente cria algo com a base na família, nós já sabemos também que vai dar certo, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Assim, eu não tinha outro caminho para ir. Eu decidi mudar, né, a rota. A gente pode consertar e corrigir a rota sempre na nossa vida. Hoje eu faço o que eu gosto, realmente faço o que eu gosto, mas não é fácil fazer o que gosta. Mas ninguém disse que seria fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia. Sim. Então, assim, tudo isso, toda essa história da minha mãe, da minha família, da minha esposa, que trabalha na área de oftalmologia há 24 anos, histórias com meu filho, que usa óculos desde muito novinho, de familiares, de sobrinha, que também tá no ramo óptico, ela está no ramo óptico, não óptico. Então, tudo isso eu vim misturando. Era para ser. Era para ser. E eu achei ali, falei, é aqui que eu vou estar. Então, eu saí de uma vida de bancário, eu era gerente bancário, gerente de relacionamento, estava numa outra situação, e falei, não, chega. Eu redesenhei tudo e corrigi. Então, assim, tem a ver com o valor, não com o preço. Então, na primeira noite que eu saí do banco, foi a primeira noite que eu dormi tranquilo e bem em tanto tempo. A primeira noite, após eu vir para esse grupo, que é do hoje meu sócio Júlio César, proprietário também do Centro Óptico Portão, da Clínicas Amor e Saúde Portão, Cartão de Todos Portão. Quando eu vim junto com ele, já fiz a proposta para ele, mostrei para ele o que a gente podia fazer, ele não hesitou. Uma conversa informal, como a gente está fazendo aqui um bate-papo, em uma lanchonete com um contrato assinado num guardanapo. Essa é a história do Instituto. Surgiu. Que legal. Então veio assim, eu vim com a ideia, vim com o projeto e ele comprou e a gente está aqui hoje. Então ele comprou uma ideia que é familiar, ele comprou uma ideia que eu não criei hoje, que tudo que eu passei já estava aqui, eu só não sabia como colocar para fora. E eu fui aprendendo. Então hoje tudo que eu trago, eu aprendi na minha família. Os ditados que eu falo são as coisas que minha mãe falava, que meu pai me ensinou. Por mais que eles eram separados, eu tinha convívio com meu pai também. Então, assim, eu fui aprendendo com todos. E eu trago hoje isso. Então, hoje o que eu aplico, quando eu trabalhei no grupo todos, na gestão, quando eu treinei as equipes, teve a ver com isso. Se hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, que se colocariam sim na frente de uma bala, mas eu não ensinei eles a fazer isso. Porque eu não quero ninguém que me defenda, muito pelo contrário. Eu tenho a obrigação de defender as pessoas que eu treino. Eu tenho a obrigação de defender as pessoas que têm menos conhecimento do que eu tenho. Eu aprendi com uma professora minha de psicologia, de neuro. Ela falava assim, na primeira aula dela, falava, parabéns para vocês. A partir desse momento, a ignorância não é mais uma benção para vocês. Aí a gente pergunta por quê. Porque a partir desse momento vocês vão ter o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você tem o dever de fazer certo. Exatamente. Então, acabou. A partir de agora vocês vão fazer. Então foi assim que eu aprendi com ela. Então tudo eu trago, são ditados que eu aprendo ao longo da vida. Né? E a vida eu levei muita porrada, merecidamente. Eu levei porrada porque eu mereci. Por crescimento. Por crescimento, assim, se eu apanhei, era para apanhar. Se eu perdi, era para perder. Mas pense que eu só aprendo quando eu perco, não quando eu ganho. Exatamente. Só não há aprendizado. Eu só consigo corrigir aquilo que está errado. O que está certo eu não corrijo. O que está certo me deixa na zona de conforto. Zona de conforto vai me levar para um lugar ruim. Ou não vai me levar a lugar nenhum. Michel, você falando, olhando para você, que falta sua mãe te faz, né? Faz. É que assim, minha mãe, ela fala assim, eu não crio filho para mim, eu crio filho para o mundo. E realmente, ela criou para o mundo todos os filhos. Mas ela faz falta a posição. Na posição hierárquica da família que a gente tem de matriarcal. Mãe. Então, assim, a minha referência de casa era ela. Né? Meu pai e minha mãe era ela dentro de casa. Então, eu não fui morar com meu pai nunca. Mas eu convivi com meu pai. Sempre. Né? Meus irmãos, outra família.
Assim, e outra família, sim, no sentido de outra esposa, porque meus irmãos lá são meus irmãos, sempre vão ser qualquer um. Sim. Não vai mudar, né? Então eu tenho esse respeito. Mas a referência que ela fazia quando eu estava passando, minha mãe morou no Sítio Cercado, se não foi a primeira, foi uma das primeiras moradoras do bairro Sítio Cercado. Antes de existir tudo aquilo que existe hoje, Bairro Novo, todos os lugares que tem lá, né? Foi a precursora do bairro. E então, assim, ela tinha um jeito de lidar com a gente que era diferente. Então, minha mãe foi a tia cozinheira da pré-escola que eu estudei. Olha só. Que história fantástica. Você entendeu? Então, isso tem a ver com isso. E terminou como? Terminou que minha mãe dava aula para as crianças no pré. Na primeira. Hoje tem primeira, né? Não sei como é que tá nos pequenos. Era o prézinho. Era o prézinho. Então, ela quem fazia isso. Então, ela sai de cozinheira para um outro personagem. Ela sai de apenas uma cozinheira para uma participante dentro da igreja. Ela era católica, dentro da igreja, a representatividade dela. Então, a gente vê aquela mulher com punhos de ferro, que ela tocou a família dela, com 4 homens e 3 mulheres, né? Um filho adotado, que sou eu, né? Então, assim, bem claro que eu sou adotado par de mãe. Meu pai é meu pai. Meus irmãos são irmãos par de pai. Ela foi a mulher traída. E eu sou fruto dessa traição e ela pegou para criar. Então, tá entendendo, né? Grande. Viu como a história é sobre mulher. minha mãe, não é sobre o Michel? É sobre minha mãe, não é sobre o Michel. Michel aqui não é nada. Olha, tem umas coincidências, a gente conversando assim, tem umas coincidências. A minha irmã do meio, nós somos em 3 hoje. Tem 2 irmãos falecidos. Eu sou a caçula, tem a minha irmã do meio e minha irmã mais velha. A minha irmã do meio, ela é minha prima. A Eliane, a minha mãe adotou ela. Eu falo que é a irmã mais branquinha, mais clarinha, porque ela é que eu sou eu sou o irmão mais escurinho. Mais escurinho? Eu sou mais escurinho, todo mundo é branquinho. Ela é a mais clarinha, ela é assim que nem você. Eu falo que ela é amarela. Assim, sabe? Mas. Eu vou brincar, minha mãe chamava cor de buraco de cerca. Aí ela fala pra mim. Cor de buraco pra de mim. cerca. Ai, meu Deus. E eu me lembro que na época, lá atrás, as mulheres que engravidavam solteira, os pais não permitiam, né? E minha tia, irmã do meu pai, engravidou da minha irmã. E quando a minha avó percebeu que ela estava grávida, mandou para Curitiba. Falou, vai para a cidade grande, porque lá teu pai não te pega e não te mata. E quando a minha irmã nasceu, ela, de imediato, deu para minha mãe, né? E eu me lembro da minha mãe falando assim, que ela era mais filha que nós. Nós tínhamos nascido da barriga e que ela tinha nascido do coração. E aí, eu ouvindo você falar, a tua história, você já viu que eu estou me identificando muito, então tá vindo várias memórias. E eu tenho a minha irmã, a mais velha, a Elza, mas eu me dou melhor que a minha irmã adotada, que a Eliane. E para mim é minha irmã, não existe essa história de adotado. E amo muito, é uma pessoa fantástica, uma mulher incrível, mora em São José dos Pinhais. Tá, ela trabalha agora, acho que está na cultura, se eu não me engano. Logo estaríamos em São José dos Pinhais, hein? Ah, com a prefeita Nina lá? Vamos ver o que Nossa, a gente faz lá. bora! Vamos ver o que a gente faz lá. Bora! Poxa vida, isso é legal. E isso a gente tem uma porta aberta, graças a Deus. E então, vendo você falar com tanto amor, com tanto carinho, eu me lembro que quando a minha mãe estava doente, né, ela falava assim, que das 3 filhas dela, a que melhor cuidava dela era a minha irmã. Era a Eliane, era a filha do coração. E ouvindo você falar da sua mãe dessa forma, eu não tenho dúvida que eu acho que ela falaria a mesma coisa também. E que bom, isso me deixa feliz em ouvir. Assim, minha mãe falava assim, ela era muito religiosa. Ela era católica, né, como eu falei. E ela falava assim, meu filho, eu só vou partir desse lugar quando eu souber que você está pronto, protegido e você vai estar encaminhado. E quando a mãe partir, a mãe não vai voltar. Nem no teu sonho, porque a mãe sabe que você vai estar bem. Sabe por que eu sei que eu estou fazendo certo? Porque ela nunca voltou para se apresentar para mim. Meu pai sim, já tive sonhos, isso, aquilo. Então assim,
partindo mais para esse lado... Você nunca sonhou com sua mãe? Não. E eu tenho uma satisfação tão grande quando eu acordo. Não é uma ansiedade de querer ter sonhado com ela, não sonho de querer ter visto, né? Não, porque ela cumpriu o que ela falou. Ela está cumprindo. Então, se ela está cumprindo, quer dizer que eu estou fazendo a minha parte em vida. Muito bem, que ela está tendo muito orgulho de Entendeu? você. Quer dizer que eu estou fazendo a minha parte. Não é fácil para ninguém. Eu imagino, a gente sabe que não é. A gente se distancia de pessoas, às vezes de família, a gente trabalha bastante, né? De falar trabalhar demais, não. Eu trabalho o suficiente, eu poderia trabalhar mais. Trabalho mais, não tem problema não. Jamais vou falar demais, né? Não é. Então, se melhorar, melhora. Que a história de piorar, não piora não. Melhora. Então, assim, se eu nunca sonhei, ela nunca esteve presente nesse sentido, é porque eu estou fazendo o meu papel. Então, eu estou cumprindo com aquilo que ela estipulou para mim. Falar, eu não vou voltar porque eu sei que você está bem. Então se você está bem. Então tá tudo bem. É mais ou menos por aí, entendeu? E não quer dizer que estar bem, para as pessoas que estão ouvindo aí, se identificam com a história. A minha história não é melhor do que a de ninguém, não é mais especial do que de ninguém. A história não é sobre mim, é sobre minha mãe. Né? Então, assim, essa minha, vamos colocar assim, a minha vida aqui, terrena, tem a ver com ela. Né? A minha passagem por esse mundo tem a ver com ela. Então, eu não faço mais do que obrigação de... se eu tenho uma ideia, de boas ideias, tem um lugar que está cheio. Eu tenho que pôr no papel. Mas enquanto estiver no papel, ainda é uma ideia. A partir do momento que eu pratico ela, aí sim, deixou de ser uma ideia. Foi o que eu criei. Entendeu? Saiu da minha cabeça, saiu. Mas não é o que eu vou levar. Porque eu não levo. A gente sai daqui sem levar nada. Nada mesmo. Sim. Nada mesmo. Minha mãe ainda levou alguma coisa, porque ela teve um velório, isso, aquilo. E meu irmão que morreu do Covid, que saiu num saco amarrado. Minha avó também. Então, assim, a gente não leva nada daqui. E tá tudo bem. Se o que a gente leva é só memória, ninguém nunca voltou para falar pra gente. A gente nasce nu e volta nu. Exatamente. É por aí. Então, se o que eu vou levar é só memória, o aprendizado, então eu vou pôr tudo em prática que está dentro dessa cabeça, para o dia que eu partir daqui eu levar essas memórias. Michel, eu vou te falar o seguinte. Nunca... eu já estou aqui, eu não vou falar nunca. Eu já estou na Rádio Paraná Oficial, eu acho que eu não sei nem quando, mas eu acho que já tem uns 6, 7 meses, né? Mais até. Achei mais. Sei lá quanto tempo faz. Gente, eu não sei quanto tempo faz que eu tô aqui na rádio. Eu vou ter que perguntar pro meu diretor. Eu não sei quanto tempo faz que eu tô aqui na rádio. Mas a gente nem terminou. A gente só está no início do nosso bate-papo. Mas eu quero que você saiba que uma das entrevistas que mais trouxe alegria para mim é essa. Obrigado, obrigado. Entendeu? É porque nós não estamos falando sobre o ter. Nós estamos falando sobre o ser. Sim. E para mim é isso que importa. Sabe? É isso que importa. E que bom que as pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir você falar. Para quantas pessoas você já contou essa sua história? É assim, as pessoas tendem a guardar suas histórias íntimas, né? Para mim, muito pelo contrário, não é vergonhoso, é o motivo de orgulho, muito orgulho. Mas são para os íntimos, eu não costumo falar. Pessoas que sabem que eu sou adotado, isso, aquilo, mas eu não entro muito no assunto, né? As pessoas não, quem me pergunta não tem problema nenhum de responder, né? Mas quem não pergunta, porque também não tem interesse em saber, né? Então tá tudo bem, para mim tá tudo bem, eu não ligo assim. Não foi para muitas pessoas, né? Claro, os amigos próximos todos sabem, né? Da história, como foi, o surgimento do Instituto também, sabe? Mas hoje eu estava conversando com o Claudinei sobre isso. E é incrível, porque mãe não é aquela que gera. É a que cria. Sim. É a que sempre. Cuida. Sempre. E que história linda essa sua, hein? Não conhecia sua mãe, mas já deu vontade de conhecer. Mas... Ela era fantástica, realmente. Fantástica, assim. Se hoje eu não aponto... Hoje não. Desde de sempre. Eu nunca apontei o dedo para ninguém, porque eu aprendi com ela que eu tenho 3 para mim. E claro que na juventude a gente é consequente. Isso aqui até você aprender. Né? Então, assim, hoje eu não julgo. Eu não tenho pré-julgamento. Os valores que ela te passou. Assim, eu não tenho esse julgamento. Assim, eu acho que eu tenho o direito e o dever de eu, Michel, me dar o direito de conhecer o próximo. É muita arrogância eu achar que o próximo não serve para mim porque ele não está se vestindo bem, porque ele não fala certo, tem uma pronúncia errada,
porque ele tem uma cor diferente da minha, porque ele tem uma religião diferente da minha. É muita arrogância eu pensar desse jeito. Então, por isso, eu não vou me aproximar? Não. Eu tenho que dar o direito de conhecer. Sabe por quê? Porque todo mundo que eu não conheço tem algum valor que me agrega, porque eu vou aprender. Quando eu aprendo com essa pessoa, Michel, eu também aprendi como lidar com ela. E aquilo que o outro, meu vizinho, acha de errado, para mim eu acho como ponto forte. Porque é ali que eu seguro as pessoas. Porque eu valorizo o que ela tem de bom, não o que ela tem de ruim. O que tem de ruim não me agrega. Eu quero o que tem de bom. E é assim que eu trabalho com as pessoas que trabalham comigo. Sabe? Os meus liderados, vamos dizer assim. Todos eles. Todo mundo tem defeito. E não me importa o que fazem da porta para fora. Desde que eu não roubo, eu não mato, eu não cometo minta. crime. É isso. Agora, se você não faz nada nesse sentido, criminalmente falando, não me importa. O que me importa é como você se comporta comigo. O quanto você se doa para mim e o quanto você deixa eu explorar o que você tem de bom para te melhorar. A partir do momento que eu analiso as pessoas e vejo o que ela tem de bom, eu começo a crescer o que ela tem de bom, aumentar, o que ela tem de ruim, ela vai ficando pequenininho. Nem ela mesmo lembra dos defeitos dela. Eu aprendi desse jeito. Jéssica, essa é para você. É sobre isso que nós estávamos falando hoje, minha amiga. Essa é para você. Sabe por quê? Eu tenho meus liderados também. E durante todos esses anos, todos os dias, novas pessoas aparecem na vida da gente. Né? E você acaba vendo o defeito delas. Antigamente, eu já falo que antigamente, a antiga Adriane era terrível. Se me contrariasse em qualquer coisa, eu era igual a rainha de copas. Corta-lhe as cabeças. Era assim. Mas, com o tempo, com a maturidade, a gente aprende que por mais que eu seja ligada nos 350, eu tenho que caminhar e respeitar o que é ligado no 110. Exatamente. E é incrível a forma como você busca procurar o que é de melhor nas pessoas. A gente se frustra muitas vezes? Claro que sim. Fica triste, decepcionado? Sim. Mas é algo que eu não quero guardar por dentro de mim. Eu só quero aquilo que é bom da pessoa. Aquilo que é ruim, deixo por ela mesma, que uma hora ela presta conta das suas atitudes. Eu vou cuidar de mim. Né? E faz bem descobrir o bom lado das pessoas e ignorar o lado ruim. Tem a ver com o peso. Quando a gente fala assim, eu costumo dizer assim, eu não carrego o que não é meu. O defeito das pessoas, se eu começar a ser crítico para os defeitos, eu vou estar na frente da pessoa A e eu vou ver tudo que ela tem de ruim e eu vou trazer para mim. E eu vou para a pessoa B e vou ver tudo que ela tem de ruim. Em algum momento eu vou estar com alguém próximo. E tudo aquilo que aquelas duas pessoas de ruim têm, eu vou reproduzir. Eu vou falar, por que aquela pessoa, isso, aquilo, tal. É que nem fofoca. Mas você tá vendo que eu tô pegando a carga ruim dos outros e colocando Sim. em cima dos meus ombros e tô transmitindo? Pera aí, não é meu. Agora, o que eu quero pra mim? Eu quero o que é de bom da pessoa A e o bom da pessoa B. Por quê? Porque quando eu estiver com alguém próximo de mim e eu falar sobre o que tem de bom, essa pessoa que tá ouvindo, eu tô reproduzindo algo bom. Eu tô jogando pro universo o que é bom. O mundo não é tão grande, é menor do que a gente pensa. O vento que soprou hoje aqui, amanhã vai soprar de novo. Pode não ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas ele vai soprar. Por quê? Porque o que é bom volta. Mas não pense que o que é ruim também não volta. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tem a ver com isso. Então, jogo bem. Gente, não absorve o que não é seu. Não é seu, não tem porquê. Por que a minha vizinha é isso? Por que meu vizinho é aquilo? Por que fulano tá isso? Gente, para. Se for ficar olhando defeito, eu tenho um monte. Bastante. Meu Deus, eu sempre falo assim, se tem alguém aqui, que eu for falar, ai, tá errando, tá pecando, falei, se tem alguém que peca aqui, se alguém sou eu. Só não posso ser uma árvore de pecadeiro. Sabe, mas antes disso, ficar pecando o tempo todo. Mas nós somos falhos, sim. Sim. Somos falhos e precisamos aprender com os nossos erros para não voltar a repetir a tarefa. Né? Tua mãe era professora. Exatamente assim. O ser hoje forte que as pessoas falam, não, porque você isso, aquilo. Não, gente, sou não.
Porque assim, eu erro bastante e o meu momento de lamentar, o meu momento de consertar é aquele momento onde todo ser humano da face da Terra tem. Quando ele entra dentro do banheiro da sua casa, que é a sua zona de conforto, que ele fica como ele veio ao mundo, nu e cru, embaixo do chuveiro, que ele chora, que ele reza, que ele ora, que ele faz as ofertas que ele quer fazer, que ele promete, que ele se critica. É neste momento que todos realmente são aquilo que a gente é. Que a gente entrega o que a gente é naquele momento. É o único momento da tua vida, porque perto do seu marido você não vai fazer, perto da sua esposa você não vai fazer, perto dos seus filhos você não vai fazer, nem sozinho dentro de casa você não vai fazer. Você só vai fazer quando estiver no banheiro. Vocês estão ouvindo aí? Façam isso. Percebam isso hoje. É no banheiro que você vai ser quem você é de verdade. Olha aí, gente, a faculdade de psicologia dando frutos. Daí ali você vai chorar. Você acha que eu não choro? Eu choro. Era isso que eu ia perguntar. E como é que é esse negócio de ser forte o tempo todo? A gente não é forte o tempo todo. Não é forte o tempo todo. Não, ninguém é forte o tempo todo. O que as pessoas pensam é uma coisa, elas veem. Mas elas veem o quê? Vem o que eu tirei de bom de você, de bom do outro, coloquei em mim o que é de bom. Então olha a carga de coisas boas que eu aprendi com 10 pessoas. Pra 11ª vai parecer que eu sou forte. Não. Olha de onde eu tirei a força. Você já assistiu aquele filme O Diabo Veste Prada? Já. Então, você acredita que eles falam pra mim que eu sou a presidente da empresa da revista? Sei. Falaram isso pra mim. Por quê? Porque a atriz que era presidente de uma revista, ela chegava... a Miranda, o nome dela era Miranda. Quando ela pisava no prédio, desde o porteiro, todo mundo já tremia. A Miranda chegou, a Miranda chegou, a Miranda chegou. E teve um dia que ela pediu para a funcionária dela levar um livro na casa dela. E ela levou esse livro e entrou sem bater. E quando ela entrou sem bater, ela pegou um momento em que a Miranda estava sendo a esposa, a mãe, a dona de casa. E ela se assustou porque ela percebeu que por trás daquela mulher forte havia uma mulher sensível. E aí eu fico pensando assim, a postura que a gente precisa ter no dia a dia, diante dos nossos desafios, das nossas escolhas, da nossa profissão, que é necessário para que se mantenha respeito, né? Mas que nada disso muda aquilo que nós somos por dentro. Nada. É o valor. Tem a ver com o valor. E os valores que eu tive da minha família, a gente demora a entender. A gente não aprende o valor com 12 anos de idade, com 15, 18 anos. Não. O valor, de verdade, ele está dentro da gente. Mas a gente vai entender o que ele é o valor na casa dos seus 25, 27, que ali começou a doer as pancadas. Ah, sim. Ali começou a doer. Porque até os seus 25 anos... Que vai coisa, ser né? difícil, né? Aí a gente fala e pergunta assim, puxa vida, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, 20 anos atrás, hoje eu seria a governadora do Paraná. Olha só. Mas veja como volta, como a vida é engraçada. E tem que ser vista como engraçado mesmo. A gente falou agora eu falei agora sobre o aprendizado. A ignorância é uma bênção. Vejam tudo que a gente falou desse momento até agora. Conhecimento, ser forte, isso, aquilo. Veja a importância de ter o conhecimento, absorver o conhecimento, não só dentro de uma sala de aula, e precisa estudar, né? Todo mundo que está ouvindo, estude, se forme, aprendam dentro de uma sala de aula. Sim. Porque a prática aqui fora é um pouquinho diferente, mas se você não vir preparado na sala de aula, você vai apanhar muito. É na pancada. É na pancada, que a porrada é diferente. Mas assim, a gente levou muita porrada e a gente entendeu. Hoje eu não posso ter a bênção da ignorância, porque todo o conhecimento que eu tive dentro de uma sala de aula e com pessoas cultas que me ensinaram, porque eu aprendo muito rápido, foi assim que eu aprendi a ajudar aquela população que precisa enxergar, que precisa ver. Foi assim que eu criei um projeto. Foi assim que eu entrei com o instituto e coloquei dentro dos municípios. Foi assim que eu pude fazer, entendeu? Mas não foi de já. Não foi 2023 aconteceu isso, mas eu fui em outros lugares para ofertar, para expor, apresentar o projeto. Não foi valorizado, não foi visto. Em algum momento alguém viu. E chegou até onde chegou hoje, né? Mas não é fácil.
É difícil. E mesmo com toda a carga e todo o conhecimento agregado, tudo que eu já passei, tem a ver só com o que o Michel passou? Não. Não tem. Tem a ver com as pessoas que estão ao meu lado. Vou te fazer uma pergunta. A partir de agora, eu sou a secretária de saúde de uma cidade, Tá. tá? E vou te perguntar, e você vai me tratar como uma secretária. Tá. Por que eu preciso trazer o Instituto para a minha cidade? O Instituto Saúde da Visão pode te oferecer. Hoje você tem perca com fila de espera. Sim. Perca financeira na fila de espera, porque vão retornar, porque não está sendo atendido, não está chegando até o final. No caso, vamos falar da oftalmologia, no caso da ótica, né? O ramo óptico. Você dá consulta, o paciente retorna no segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, isso gerou custo. Além do custo, esse paciente que retornou tirou vaga de outro que poderia estar ali. Terceiro, esse paciente que está na fila de espera em número 300, por exemplo, ele está ali porque ele não está enxergando, ele está com problema de visão, embaçamento, ele acha que é óculos. Tudo bem. Esse paciente número 300 no mutirão, ele é filtrado, reciclado pelo meu médico. Vamos consertar. Meu médico é muito, né? Não é meu. Do grupo, um médico cadastrado do grupo, do instituto. O médico faz a reciclagem dele e identifica que ele tem um glaucoma. Identifica que ele tem uma catarata já evoluindo para uma cegueira. Então, o paciente que estava na fila de espera há 6 meses, poderia ficar cego nesse período, achava que era só óculos. E não era. Era uma catarata. Ele sai de número 300 para o número 10 numa fila de prioridade de cirurgia. Tá entendendo? Então, assim, aí eu gerei. Primeiro, no âmbito social, eu dei prioridade, eu entendi a dor do meu paciente, eu identifiquei, porque eu entreguei para ele um médico que atendeu ele com qualidade e identificou que ele tem um problema. Colocou ele na fila de espera de prioridade. Então ele saiu de 300 para 10. Seria maravilhoso se eu pudesse atender no dia seguinte, mas não é assim, né? A nossa saúde pública não funciona desse jeito. Mas ele já está entrando na fila de espera de cirurgia. Ele teria que esperar até o 300. E se ele ficasse cego? Isso é uma das situações. Aí chega ali o número 7. E é só óculos. Número 8 é óculos. Número 10 é óculos. E assim por diante. Tá. Dos 1000 pacientes que você tem, 500 eram óculos. Óculos, caso de óculos. Eu já resolvi no ato. Por quê? Porque eu já entrei com a doação do óculos, já fiz a lente e vou entregar. A prefeitura não tem trabalho com isso. Esse paciente já não vai voltar. Porque a próxima vez que ele for fazer o óculos, o correto, precificado, é cada 12 meses, 1 ano. Mas as pessoas tendem a ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos com o mesmo óculos, né? Se é um óculos com tratamento, maravilha. Você está sendo tratado, mas tudo tem vencimento. Tudo vence. Né? Eu até entendo ficar 2 anos pensando em custo. Mas se está sendo doado... Por que não? Por que não? Por que não? Tá. Qual seria a diferença de custo de eu contratar um óculos do Instituto do Óculos ou do Zezinho da esquina? Então, vamos lá. O Instituto de Saúde da Visão, hoje, eu moldei ele para ele entregar o melhor. O que é o melhor para mim? Então, assim, alguns conhecedores saberão o que é lente Zeiss, né? Zeiss é quem criou o óculos, né? Precursora, a melhor lente do mercado, é uma lente alemã, tecnologia alemã, freeform. Então, assim, eu baseei a lente do Instituto sobre as Zeiss. Então, eu não trabalho com campos de visão, que se chama no caso do multifocal. Campo intermediário, menor campo, né? Eu só trabalho com campo total. Então, quando eu dou qualidade. Um campo total de uma lente freeform, tecnologia alemã, digital ou no policarbonato. Cara, não é fundo de garrafa. Não é lente orgânica. Não é lente orgânica, a gente fala fundo de garrafa. Não é aquela lente grossa. Não é grossa, não é pesada, é uma lente leve, é uma lente que não tem tratamento por mergulho, né? Ela é uma lente que a máquina, quando fabrica, já fabrica ela com o tratamento dentro dela. E a questão da armação? A armação. Eu não trabalho com armação importada, vamos lá. Vamos pôr uma aspas aí, China. Não trabalho. Só com armação nacional. Então, assim, todas as armações que eu trabalho são liga de alumínio, o chamado metal, mas liga de alumínio, não metal ferro, ou são de acetato. Eu não trabalho com nylon, não trabalho com injetado, não trabalho com nada disso. Por quê? Tem a ver com quebra. O meu problema vai ser sempre no âmbito da saúde.
Se uma criança colocar um óculos, da criança, vamos colocar um adolescente lá de, sei lá, 12 anos, está fazendo educação física no colégio, a bola bate. Se for uma armação de injetado ou uma armação de nylon, ela pode quebrar, trincar, e ela pode fazer um bico, uma ponta. Essa ponta pode perfurar o olho, globo ocular. Então, a gente está dizendo de uma cegueira possível. Então, eu já prevenindo isso, eu trabalho com um produto diferente, com acetato. O acetato, ele é um material biodegradável que vem da celulose. Sim. Né? Então, ele é moldável. Ele molda, ele não quebra. Menino, desculpa, Michel. Sim, porque a conversa a gente vai se tornando de uma forma tão, tão gostosa que eu já estou chamando ele de menino aqui, então vocês já sabem. Michel, as crianças, vamos colocar dessa forma. Eu soube e estou muito feliz e grata a Deus por essa oportunidade de assistir tantas crianças. Para os nossos ouvintes que não sabem, eu sou conselheira nacional do Marco da Criança e do Adolescente, e eu soube da parceria entre o Instituto Saúde da Visão com o Marco da Criança. Pode compartilhar com os nossos ouvintes sobre essa bênção? Posso, sim, posso. Ao mês passado, agora, a gente teve um encontro, né, com o Valdeci, com o coordenador. O presidente estava junto? Então, daí no segundo momento o presidente conseguiu. Seu Evandro. Tava seu Evandro Amolim, veio. Sim. Ele estava numa ida para Floripa, ele conseguiu dar uma parada para a gente conversar. Tá. Então, naquele momento, eu consegui passar para ele o que você me perguntou aqui. Né? Claro, foi uma conversa um pouco mais demorada, mais técnica, mas tecnicamente expliquei para ele como funciona, qual que é o foco. Ele me pediu qual era o objetivo. Eu criei um instituto onde o processo é feito, ele é moldado. Então, hoje, se uma empresa privada me ligar, que ela necessita estar na ISO, né? A gente tem a ver com a ISO, algumas empresas precisam, e eu preciso moldar para prevenção de acidentes de trabalho, eu moldo esse projeto para a empresa. Com 1.000 funcionários, 10.000, 5.000, 300, eu moldo. Do mesmo jeito, eu consegui moldar ele de acordo com cada prefeitura. Então, hoje eu tenho mapeado, estado do Paraná, quantas crianças existem por município e quantas crianças necessitarão de óculos. Espera só um pouquinho. Aguarda aí um pouquinho. Destrava aí seu celular. Eu vou ver se o Rafael tá por ali. O Barreiro? Tá. Deixa eu... Ver se ele tá por ali. Barreiro, eu acho que tá sendo... Não sei se tá ali. Não, mas eu acho que o menino da mídia tá ali, do marketing. Lucas. Vou pedir para ele vir filmar isso daqui pra gente, porque eu vou mandar pro presidente Evandro. Lucas, faz favor. Lucas, deixa eu... Chama ele ali pra gente. Programa ao vivo é assim, gente. Programa ao vivo é assim. Lucas, faz favor. Eu vou pedir pro Lucas vir aqui. Chega aqui, querido. Se apresente ali pro povo ver como você é bonitão. Olha lá. Ali, ó. Tem ali ó, também. Ali, muito bem. Lucas, eu vou te pedir um favor. Nós estamos numa conversa aqui fantástica. Estou vendo você vindo sentar, maravilhoso, mas você vai ficar de pé. Nós estamos falando sobre uma grande parceria que o Instituto do Óculos fez com o Marco da Criança e do Adolescente, e eu gostaria que você gravasse só esse trechinho para a gente no celular do Michel, para a gente enviar para o presidente lá em Brasília. Pode ser? Pode. Ele vai gravar do dele? Grava no teu e manda para mim aqui, por favor. Perfeito, então. Então, nós vamos continuar. Então, assim, Michel, na hora que você falar ok aí, eu já entro no assunto. Você pode perguntar. Então, assim, Michel, como que foi essa parceria entre o Instituto Saúde da Visão e o Marco da Criança, o Marco Nacional da Criança e do Adolescente? Então, eu recebi tive o privilégio de conhecer o coordenador Valdecir aqui e o assessor João. Sim, aqui na rádio. Secretário Nacional. Secretário Nacional. E conheci eles visitaram a ótica ali, a gente conversou um pouco. Eles queriam saber como é que funcionava o projeto. Né? E nesse inteirinho eles acharam interessante. Falaram, Michel, vamos te apresentar o presidente, tá? Seu Damolim, seu Evandro. Seu Evandro. Queremos que você conheça ele e passe para ele como funciona. Eu acredito que o seu projeto tem tudo a ver com o Marco da Criança e Adolescente. Eu estive visitando Araucária nesse momento, né? Conversei com o presidente
E ele me passou, Michel, eu preciso de tantas crianças, faixa etária tal, elas estão em situação de vulnerabilidade, tá? E necessitam muito. Eu vou deixar para mais próximo para falar qual vai ser a região, né? Tá Mas certo. a gente vai atender uma região bem grande, bem necessitada em Araucária, tá? Não é só Araucária, o presidente Dalmolin solicitou que fosse outros municípios também. Muito provável que depois de Araucária a gente vá para Cascavel. E Que assim maravilha, por diante, né? A gente vai que atender maravilha. as crianças praticamente se ele deixar e tiver a oportunidade, de todo o estado, né? Então a gente fechou a parceria ali naquele momento, onde eu vou atender inicialmente 2.000 crianças em Araucária. 2.000 crianças em Araucária. Quando foi que você, cidadão brasileiro, ouviu falar do Marco da Criança e do Adolescente? Pois eu vou lhe dizer, eu nem sabia que existia. Hoje eu sou uma conselheira nacional do Marco da Criança e do Adolescente e eu quero aqui dar os parabéns ao nosso presidente, senhor Evandro, ao nosso coordenador nacional, Valdecir Santos, ao João Maria, que é o secretário nacional, aos embaixadores e todos que fazem parte do Marco da Criança e do Adolescente, porque se já existe há tantos anos, como é que a gente não ouvia falar? E dizer que essas crianças, essas 2.000 crianças, são abençoadas por existir o Marco da Criança, por existir um Instituto Saúde e Visão, cujo objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns para você, mas principalmente para o nosso presidente, senhor Evandro, por essa iniciativa, o nosso coordenador nacional, Valdecir Santos, por levar essa proposta. E que bom que vai começar aqui pelo Paraná, e eu tenho certeza que pode ser a nível nacional, viu? Não, e assim, eu vou te falar, eu tenho que agradecer o presidente mesmo, porque a princípio a gente estava moldando para 1.000 crianças, mas a sensibilidade dele e do Valdecir assim, foi imensurável. Que ele, na hora, ele pensou, não, nós temos aqui em Araucária muitas crianças que precisam, muitas famílias que estão com problema. A gente entende que se a criança não vê, não desenvolve no colégio, abandono escolar, evasão. Então, assim, é gigantesco, né? Se a gente começar a falar sobre os problemas que o problema de visão pode gerar, é gigante, principalmente para as crianças. Então, a sensibilidade dele foi tamanha. Ele falou, não, a gente vai fazer isso para 2.000 crianças inicialmente. Então, é muita gente, é muita criança. Se parar por família aí, para o benefício das famílias é imenso. É imenso. Sem dúvida. E depois dessas 2.000 crianças, a gente vai atender muito mais, né? Que venham outras, né? Que venham outras, assim, a gente vai fazer acontecer, vai doar o óculos para essas crianças. Tenho certeza absoluta que nós faremos novas. Eu vou colocar como evento isso. Novas né? parcerias. Como evento, não é novas parcerias evento. Também. Faremos novas ações. Novas ações, isso. Tem que dar um nome, hein? Pois é, a gente pode dar um nome, né? A gente pode dar um nome, verdade. Vamos. De repente a gente faz uma enquete aí. Olha. Faz uma enquete aí. Em vez de fazer ação, a gente faz uma enquete aí. Enxergue com amor. Bom, a gente pode começar assim, ó. Marco da Criança e Adolescente. Pode seguir no Instagram para saber um pouquinho mais sobre o Marco da Criança e Adolescente. Tá? Tudo que acontece ligado às crianças, está o Marco da Criança e Adolescente envolvido. E faz um trabalho fantástico com psicólogos, com advogados, com profissionais assim dentro da área, um monte de conselheiros tutelares, promotores, embargadores, uma equipe fantástica. Que tem radialista também, ó. Tem radialista também, verdade. E que bom, gente. Eu fico muito feliz. E parabéns por essa conquista, viu? Eu que agradeço. Na verdade, o presidente é uma conquista de todos, né? O presidente abriu as portas para que eu pudesse ajudar. O meu foco aqui é ajudar. O foco é esse. Sim. Esse é o objetivo principal. Né? É o que a gente vai gerar de boas ações com isso. Eu acredito que um pai e uma mãe, sabendo que não precisa gastar, porque um óculos de criança é muito caro, a gente sabe disso. Um óculos de tratamento especial, lente. Então, assim, não precisa gastar com isso, não precisa se preocupar. E eu garanto que o pai e a mãe que estão em casa agora, lá, né, não só lá, em todo o Paraná, em toda Curitiba, em região metropolitana, está preocupado.
Esse pai, essa mãe que não tem condição, que vai gastar 800, 900, R$ 1.000 no óculos do filho, que o filho precisa. E sem contar que, antigamente, quando os municípios doavam óculos, que há muito tempo atrás, hoje duvido muito que tenha algum, se tiver, me avise, por favor, que nós vamos recomendar o Instituto Saúde e Visão para esse município, era uma armação horrorosa. Sabe, que as pessoas tinham vergonha de usar. Sabe aquele negócio? Eu acho que passava a seguinte frase, o seguinte ditado na mente deles: cavalo dado, a gente não olha os dentes. Mas não pode ser assim. Mas não Não pode pode. ser assim. E eu fico pensando aqui agora na situação das crianças de vergonha, com aquelas armações horríveis, sabe? Em ir para a escola já estava um grande desafio em ter que aprender a usar óculos, né? Exatamente. E de repente ainda você até sofrer alguma chacota por causa disso. Normalmente era assim. Na minha época era assim. Na minha também, Era por isso assim. que eu tô falando. Hoje Chamava de 4 olhos porque era um óculos horrível. era feio. Mas aí, quando tinha criança que o pai podia comprar e pagar, aí era uma armação coloridinha, tinha bichinho. Aí dava até gosto de usar óculos. Não, tem a ver com isso. Você falou que o pai podia comprar e pagar. Eu acho que as pessoas, as famílias que têm condição de comprar e pagar, elas podem... elas têm a opção de escolher. Não, eu vou escolher uma lente inferior, uma lente superior, né? O grau vai existir na lente e ela vai enxergar. Isso é tranquilo. Isso tem a ver com os tratamentos e o tipo de produto, né? Qual é o produto que vai ser feito. Então, assim, hoje eu trago no Instituto o que eu tenho de melhor. Então, o que tem de mais caro no mercado, É isso. eu trago para doar, sabe por quê? Porque aquele que está na ponta, aquele que não tem condição, aquele que está em situação de vulnerabilidade, ele não pode escolher. Se ele tiver que escolher, o pai e a mãe vai escolher o mais barato. Sim. Vai escolher. Então, assim, O que cabe e no eu, bolso. e eu, como técnico óptico, como envolvido dentro dessa área, sei da importância de uma lente de qualidade. Eu sei que a criança vai enxergar. Uma lente orgânica ela vai enxergar, uma lente inferior, sem tratamento, ela vai enxergar. Mas a gente está na era da miopia. Eu vou colocar uma lente. Vamos voltar no nosso tempo de criança que a gente pegava um pedacinho de vidro e ficava tentando fazer pegar fogo no sol. Sim. Então, é isso no olho de uma criança na claridade. Que judiação. É isso debaixo de um LED da Isso é um escola crime. com refletindo no caderno branco diretamente na sua retina. Então, assim, a gente precisa do quê? Tratamento. Então, hoje eu criei uma lente, criei modo de falar, né? Nós desenvolvemos Sim. uma lente que está dentro do que nós escolhemos ter dentro da nossa empresa, né? Dentro do Instituto, para doar para as crianças e para os adultos. Isso não, a gente está falando de criança, a gente está falando de adulto também. Sim. De todos, seja numa visão simples ou no multifocal. A lente sempre vai ser a mesma. No multifocal, campo de visão total, com todos os tratamentos, né? Lente digital HD ou uma lente de policarbonato. Criança, precificadamente. Criança até 12 anos incompleto, sempre uma lente de policarbonato. Sempre. Isso é lei. Estão ouvindo? Isso Opa! é lei. Acha a lei aí que nós vamos falar ao vivo e a cores Isso, aqui. policarbonato para criança até 12 anos incompleto, porque tem a ver com resistência. Sabe o número da lei? Ai, Acha eu aí posso pra procurar. gente. E já vê pra mim que horas são, porque esse programa tá tão animado que 15 e eu... 20. Já? 15 e 20 passa, né? Passa rápido. Nossa, gente. Sabe por quê que eu estou pedindo para pro Michel correr atrás da lei? Porque as pessoas podem falar bem assim, tá falando que isso é lei, mas está escrito aonde? Qual é a lei? Então, aqui é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui, ó. É a lei? Já vou tô procurando. Tá procurando ainda, a gente não achou. Então, Já assim, busquei. Michel, como é importante isso? Por que eu estou focando na lei? Porque, às vezes, Michel, as pessoas pensam que é um favor que alguém está prestando no sentido de... Eu vou formular aqui. Se um prefeito faz um asfalto novo, vou usar esse exemplo, faz lá um asfalto novo na cidade. Ah, esse prefeito é fantástico, porque ele fez um asfalto novo. Ele fez o trabalho dele. É nosso direito receber. Quando você vai procurar uma consulta numa unidade de saúde, a enfermeira fala assim, olha, eu vou ver aqui, vou ver se eu consigo fazer um encaixe para você. Ela está te atendendo bem,
mas é o trabalho dela e é seu direito a consulta. Então, é importante a gente estudar um pouco mais sobre os nossos direitos como cidadão. Aquilo que nós temos direito, aquilo que é a favor, a gente reconhece como favor. Mas aquilo que é direito, a gente busca e luta por eles. E não devia nem lutar, né? Não deveria nem lutar. Pois é. Vamos lá. Artigo 525. Leia pra gente, por Não favor. Tá. Ele não vem, vou corrigir. Tá. É precificado pela Organização Mundial da Saúde lentes de policarbonato para crianças de até 12 anos incompleto. Tá? Então, assim, vamos lá. Precificado pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu estou corrigindo a lei para precificação pela OMS. A OMS, Organização Mundial da Saúde, precifica crianças até 12 anos incompleto, que faz parte do ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, é precificado lente de policarbonato. Por quê? É lente de tratamento. Primeiro, durabilidade. Tenho que falar. É a lente que não quebra. Segundo, lente de tratamento. Criança precisa ter uma lente de tratamento. E é interessante no instituto, todos vão ser policarbonato. Todos vão ser. Todos, eu não tenho outra opção. É interessante porque muitas crianças na escola, às vezes, não conseguem se desenvolver, né? E, às vezes, até mesmo a professora já fala assim, mãe, olha, seu filho está com dificuldade no aprendizado, de repente é bom levar ele para uma consulta para ver se ele não tem autismo, né? Alguma outra deficiência, sendo que um óculos pode resolver, de repente ele não está enxergando o que está sendo passado na lousa, no quadro. Se ele não enxerga nem o que está escrito direito no caderno, como é que ele vai estudar? Como é que ele vai fazer uma prova? Como é que ele vai conseguir acompanhar? Não tem como. Isso é uma questão de saúde, gente. Isso. Imagina uma criança de 10 anos de idade na quarta, quinta cadeira do colégio, tentando, ou até mesmo na terceira, segunda, tentando enxergar um quadro que está a 3 metros de distância. Visão de perto é um braço. É um braço de distância. No máximo, vamos colocar 1 metro. Então, acima disso, já é média distância ou longe. Miopia é longe. Nós estamos na era da miopia para as crianças. Pense uma criança de 8 anos apertando o olho para conseguir enxergar o quadro. Um quadro, na sua grande maioria, verde, com um giz branco. Sim. Né? Então, assim, se ele tem miopia, a miopia encavala a letra. É isso que ela faz de longe. Então, a gente força a vista para que ela enquadre novamente. Parece fora de foco. A gente foca novamente. Tem gente que tem uma miopia grave ou na direita ou na esquerda. A grande maioria não vai ter a mesma miopia nos dois olhos. O que vai acontecer? Eu vou forçar mais o lado esquerdo. Então, é visível a gente conseguir ver isso pela musculatura. Porque o olho esquerdo, se é uma miopia maior, e é onde ele está enxergando mais, vai estar mais fechado que o olho direito. O olho direito, a musculatura vai estar mais aberta, mais exposta. A esclera mais exposta. Dito isso, a criança vai fazer o quê? Ela vai sair do colégio. Ela vai ter problema de visão. Ela não vai conseguir fazer tarefa. Muitas vezes chega em casa, pai, mãe, o pai e a mãe brigam na hora de fazer a lição. E é uma coisa normal, a gente já passou por isso. Sim. Brigam na hora de fazer a lição. Mas não sabe que o filho não conseguiu entender que estava no quadro porque estava embaçado. Ou senão a criança, eu já vi crianças assim, por isso que eu vou mencionar, que fica com o olhinho assim, ó, isso, o tempo todo, daí a pessoa pensa que ele tem algum problema de saúde mental, né? Porque fica assim, fala, olha lá, aquele menino esquisito, ainda deixa a criança em uma situação de vulnerabilidade além do que ela precisaria passar, porque ainda acaba sofrendo bullying por causa de um problema que pode ser corrigido com a boa vontade dos seus secretários de saúde? Sim, na grande maioria dos secretários de saúde. A gente precisa para poder executar numa prefeitura ou nas secretarias de saúde, através da Secretaria de Saúde, a ação para as crianças ou para todos, né, da fila de espera, a gente precisa que o prefeito se interesse. Precisa que o prefeito queira ajudar. Eu acredito que todos. Pelo menos na minha cidade, eu acredito que o meu prefeito queira fazer a diferença na vida das crianças. Até porque ele se candidatou. E a pauta infantil das crianças é prioridade. Né? Então, se de repente você, aí na sua cidade, não
tenha ouvido falar ainda sobre esse projeto, por favor, entre em contato conosco. Depois o Michel vai deixar aqui o contato dele também, sabe? Mas pode colocar aí, olha, Adri, eu quero saber mais. A minha cidade é tal. Por que vocês não trazem essa proposta aqui? Eu vou estar repassando para o Michel. Ele tem uma equipe de trabalho muito ativa que com certeza vai estar conversando com o seu prefeito e levando essa oportunidade, né? Que é um direito. É um direito do seu filho, é um direito seu, como mãe, como pai, de lutar para receber esse benefício. Vou dar uma informação que talvez assim, poucas pessoas saibam. Claro, Araucária tem a gente conta com a Petrobras ali do lado, e algumas empresas de celulose e várias outras, né? Então, você não tem que falar economicamente, Araucária é maravilhosa. É a terceira em arrecadação, né? Não Porém, segunda. você sabia que Araucária, no estado do Paraná, é o município que mais tem problema de visão? Caraca, maluco. Opa, desculpa, gente. É porque assim, a conversa está tão animada que eu acabo me distraindo aqui um pouco. É o município que tem mais problema de visão. Por quê? Pode printar essa informação e já me mande. É porque justamente pelos poluentes que estão no ar. Você sabe que eu faço parte do Conselho de Saúde, né? Não sabia, estou sabendo agora. Pois é, e eu vou levar isso para frente. É o município que mais tem problema de visão. Assim, a contaminação no ar ela prejudica demais a vista. Entendeu? Assim, é o município que mais, por exemplo, tem problema de ressecamento no olho seco, canal lacrimal entupido. Se você é de Araucária, não conte para a Secretaria de Saúde, não conte, que eu vou levar essa informação. Eu vou levar essa informação. Isso, foi pauta da nossa conversa com o presidente Evandro. Foi pauta da conversa. Caraca! A gente teve essa conversa. Baseado nisso, entendeu? A Secretaria de Saúde já sabe disso, então? Acredito, deveria. Todo secretário de saúde deve saber sobre o seu município, né? O que está afetando, o que não está. Nossa, vou levar. Dia 24, agora, semana que vem, já tem uma ordinária do nosso conselho. Eu vou levar essa informação. Vou pedir lá, vai falar, não, tem que falar. Tem que falar. Que importante isso. Então, baseado nisso, daí o presidente da União, por isso que eu falei, a sensibilidade dele. O presidente falou, não, 1.000 não, 2.000. Para iniciar. Então, assim, foi muito bom, né? Muito bom, o presidente fechou a parceria lá. Só voltando. Algumas prefeituras fazem, né? Como eu falei, vim de Itaperuçu. Sexta-feira passada, agora, retrasada, nós tivemos um evento em Itaperuçu. O vereador me ligou, o vereador Claudinei, junto do prefeito Macadami, me ligaram perguntando se eu podia atender 90 pessoas da fila de espera. Eu, na hora, respondi para ele que sim, levei toda a equipe para lá e atendi 90 pessoas, fiz a doação de 68 óculos. Levei na sexta-feira. E hoje eu concluí a entrega desses 68 óculos, né, para eles lá. Mais tarde vai estar nas redes sociais ali a entrega. Nos marque. Marco sim. Marque o nosso programa Quero Mais Saúde, que eu quero compartilhar. Pode deixar. A gente entregou para eles lá. Foi muito gratificante ver. Foi a primeira vez que eu fui numa comunidade chamada Assungui, lá, longe. E eu pude identificar, a gente imagina a dificuldade de quem mora no município vizinho, né? A gente fala de Itaperuçu, mas a gente está falando de centro do município. A gente não está falando da área rural. Então, assim, eu andei 25 quilômetros de chão para chegar nessa unidade de saúde, chamada Assungui. 25 quilômetros. Km. Então, assim, é interessante a gente chegar lá e a gente ver a dificuldade das pessoas. Sabe, a dificuldade de acesso à saúde. Então, assim, e o município está fazendo isso. O município disponibiliza um veículo, um carro oficial, a gente vai dizer assim, com os médicos. Eles colocam de manhã, vão até a Secretaria de Saúde, colocam dentro do carro e levam o médico até as comunidades para atender. Sabe, levam até lá. Parabéns ao prefeito, viu? Sabe, é interessante ver isso. Então, hoje eu fiz o quê? Fiz isso. Eu fui até o município, fiz todas as medidas lá. Fizemos a ação nos locais. Eu levei até eles. Eu fui até a casa deles entregar hoje. Sabe? Hoje, sábado e sexta-feira passada. Então, para mim, isso é gratificante. Gratificante não é fazer o óculos, mas você entregar um óculos para alguém que muitas vezes nunca enxergou de óculos e precisa estar no meio da roça, às vezes, lidando com animal, lidando com bicho, esticando arame farpado, cortando madeira para fazer cerca. Entendeu? São eles. Então, se chegar lá, eles colocarem o óculos, vou responder o que a maioria me falou. Nossa, parece que a minha vista clareou.
Meu Deus, Então, que dó, essa né? resposta é a resposta de alguém que enxerga tudo embaçado. Que dozinha, E né? para eles era normal enxergar embaçado. Quando a gente fala assim, clareou. Clareou porque ela tá vendo. Tá enxergando. Então, assim, é inacreditável a satisfação Me conte, qual foi a história, assim, de entrega de óculos que mais mexeu com você? de um bebê. Vamos falar bebê. De uma criança de 3 anos. É assim. Quem estiver me ouvindo, tenta imaginar. Uma criança, 3 anos, praticamente não fala. E o que ela, como ela não enxerga, o grau dela era muito elevado, então tudo é embaçado. E então ela ouvia o pai e a mãe. Ela sabia quem era o pai e a mãe. Mas ela sabia um vulto. O vulto da mãe e o vulto do pai. Ai, Tentem imaginar. Quando eu coloquei o óculos no rostinho dela, a reação de ela colocou o óculos, ela começou a enxergar, olhar para o lado, sem reconhecer quem era o pai e a mãe. Quando a mãe falou que ela viu quem era a mãe, a voz que ela conhecia, a alegria, o ar de felicidade, o sorriso que essa criança deu, esse bebê ai, deu, que lindo. foi assim, não tem como Eu chorava. explicar. Não, foi emocionante. Então, assim, é nesses momentos que você vê quanto o que a gente faz é importante. Entendeu? Eu vou Que falar uma coisa lindo. assim, eu gostaria muito que todo, eu acho que não precisaria ser assim, tá? O que eu vou falar talvez soe um pouco pesado. Não precisaria ser desse jeito. A gente fazer um exemplo desse para tocar o coração das pessoas que têm poder, que podem fazer alguma coisa. Eu acho que não precisaria fazer isso. Mas, se querem, tem aí. Você consegue ver na internet. Existem alguns vídeos, algumas situações. Secretário de saúde, olhe. Secretária, olhe. Prefeito, olhe. Vereador, olhe. E se coloque no lugar do pai e da mãe desse bebê. Para vocês entenderem a diferença que faz a visão. Entendeu? Que faz enxergar. Então, é mínimo, gente. É mínimo. É muito pequeno. É irrelevante O na valor é vida. mínimo. Isso, é irrelevante Irrelevante. para a prefeitura fazer. Eu vou colocar investimento. Sim, é um investimento. Porque o seu munícipe, ele paga imposto. Sim. Ele está ali todos os dias, ele trabalha dentro da sua comunidade, dentro do seu município. Ele gera imposto de vários meios para a prefeitura. Então, se ele é um bom munícipe, se ele cumpre com as suas obrigações, é o mínimo eu poder fazer ele enxergar. É o mínimo. Você sabe, Michel, que diante dessa sua fala, eu fico aqui pensando como pode as pessoas não se importar com o próximo. Quando teve o Covid, lá atrás, as pessoas começaram a ser mais sensível, começaram a pensar no próximo, começaram a querer ajudar o próximo. Mas por que eles resolveram mudar as suas atitudes? Porque começou a doer. Sim. Né? Então eles começaram a perder pessoas amadas e queridas e começou, vou lutar, vou ajudar, vou ver quem mais precisa, porque ele sentiu a dor. E é sobre isso. Nós temos que olhar para o próximo, não pensando na nossa dor, né? Mas na dor do próximo. Exatamente. Ou seja, é a minha dor. E amor é isso. É você se colocar no lugar do outro. A gente está tão cheio de pessoas que chegam perto da gente já com O copo cheio. com o copo cheio e assim, elas já imaginam assim que a dor dela é importante, mas elas sabem que o outro vai falar assim, não, a dor dele é importante. Então elas já chegam assim, cheio de armas na mão. E quando você olha para o outro e enxerga a dor dele com os olhos dele, sem colocar a sua dor na frente, enxerga. E eu sei que é difícil, é um exercício diário difícil, não é fácil. Mas quando você faz isso, você desarma qualquer um. Você desarma qualquer um. Por quê? Porque eu estou vendo a dor. Eu estou enxergando o que está acontecendo. Eu sei que a senhora enxerga desse jeito, eu sei que o senhor enxerga assim. Eu sei que quando você dirige à noite, você não olha para frente, você tem que olhar para a faixa. Quando acaba a faixa, o senhor para o carro, senão vai bater. Então, quando eu converso com
alguém que precisa de óculos e me diz qual é, eu tenho a receita na mão, eu sei a dioptria dele, eu sei exatamente o que ele está vendo, eu sei o que ele vai ver, eu vou descrever o que ele vê. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, porque eu sei o que está passando. Não é isso que acontece? Então assim, você falou de momentos, que não só desse bebê, mas momentos de pessoas chorarem. É sério que você não tem isso? Eu falei, não, mas você está dizendo o que acontece comigo. Eu falei, eu sei que acontece isso com você. Já teve pessoas que choraram? Sim, várias choram. Nossa, Michel, eu não tenho essa estrutura. É que a gente está aqui, assim, a gente está na capital, a gente está em Curitiba. Sim. Veja só, saúde pra gente, eu vou tentar explicar. A gente que está aqui em Curitiba, está numa capital como outras capitais, tudo é muito fácil. Tá? A gente reclama. Fui na unidade de saúde do Pinheirinho e demoraram para me atender. Mas se eu chegar lá, igual fila de pão, se eu for numa panificadora e estiver cheia, não, vou na outra, porque está vazia. Ele não liga, vai na outra. Anda mais 3 quadras. É mais ou menos assim aqui. Eu vou na unidade de saúde do Pinheirinho, está cheio, eu posso ir no sítio cercado, posso ir no Boqueirão, posso, eu vou no Fazendinha. Então, o curitibano tem esse privilégio. Tem opção, gente. É um e privilégio. tá tudo bem. E ainda bem que tem opção. Né? Mas quem está na comunidade não tem. Quem está lá no município não tem. Sabe por quê? Cidades menores, a região metropolitana não tem. Tem uma UPA só. Eu vou falar para você, eu conheço muito bem a região da Lapa. Né? Nós temos elas lá na Lapa. Sim, o vice-prefeito lá, o prefeito é o Diego. Isso, e o vice-prefeito é o Fenelon. O Fenelon é amigo de família, dentro de casa. Nossa! Conheço. Meu sogro tem chácara lá. Então, minha sogra é nascida ali na região da Lapa, ali na Água Azul, Canoeiro ali. Poxa vida, então precisamos conversar, viu? Vamos conversar. Então eu conheço lá, tem uma unidade de saúde ali, vou dar eles como exemplo, ali na região, bem na divisa do Canoeiro com a Água Azul ali, da Água Azul com Canoeiro. Tem uma unidade de saúde ali que ela fica praticamente fechada, o médico vai lá a cada 10 dias, 15 dias. Esse é um exemplo. Tem outros locais. Tem o Dr. Ulisses, por exemplo. O município do Dr. Ulisses é muito precário. Tudo é muito difícil para eles. Eu sei porque eu já atendi lá. Entendeu? Então, não é fácil. Aqui não. Aqui a gente tem opção. A gente reclama, porque eu vou ficar 3 horas. Gente, eu entendo. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 8 horas no UPA aguardando. Mas são horas. Tá? São horas. Vai no município onde você tem que esperar 15 dias para você ter o exame com um dentista, se está com a formação. Ou você vai dar um jeito de chamar um vizinho, como muitos lá chamaram o vizinho que tinha uma moto para dar carona para conseguir vir buscar o óculos. Que eu não tinha como vir porque eu estava mais longe do que os 25 km que eu estava. Pense. Gente, aí que tá. Nós vemos esse tipo de situação em filmes. Mas existe. Existe. É a vida real. Existe. A gente só não tem acesso a isso porque não quer. É como ele disse a respeito da informação. É melhor você ficar ignorante, porque agora que eu sei que tem essas cidadezinhas, eu já estou pensando, meu Deus, só vai um médico lá a cada 15 dias. Como é que fica? Não, é difícil, assim. Eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos em secretarias, que era tá mais centralizado, mas fiz outros eventos diretamente nas zonas rurais, nas vilas, vamos dizer assim. Nas vilas. Fui dentro da vila fazer. Eu já fiz um evento dentro de uma... vamos colocar assim, vamos falar favela, mas já fiz, entendeu? E fiz com muita alegria. Nas áreas em vulnerabilidade social. Extremamente. Fiz evento dentro, entendeu? Fiz evento dentro de quadra de futebol. Porque eu não tinha local para fazer. Entendeu? Mas o importante para mim não é o local. Eu tendo um local onde eu posso alocar o consultório do médico, que fique fechado, eu não ligo onde eu vou atender o restante dos pacientes na parte de ótica. Não tenho problema nenhum. Eu tendo uma mesa com um monte de cadeira ali, a gente resolve. As meninas estão treinadas para isso. A equipe toda está treinada para isso. Eu vou atender. Gente, vocês vão me ver no evento atendendo. O prefeito Macadam me viu. Ele ficou aguardando meia hora porque eu estava atendendo pessoas e ele aguardou. Porque não foi porque, por arrogância minha, não. Eu estava atendendo pessoas. E para mim, naquele momento, as pessoas que precisam são mais importantes. Toda vida. São mais importantes. Toda vida, entendeu? É isso mesmo. O prefeito saiu lá do centro da prefeitura e foi até a comunidade 25 km junto. Entendeu? Depois foi até o Açungui, novamente, junto com os vereadores. Parabéns, ele levou a prefeito. equipe. Levou a equipe. Então, assim,
Por isso que eu falo assim, é um modelo que foi validado, sim, no município de Itaperuçu, por isso que eu falo sempre de lá. Tenho orgulho disso. Foi validado lá, mas foi não só validado, eles adotaram como um modelo. Eles adotaram isso. Não, tem que ser assim. Tá dando certo, bora continuar. Tem que ser assim. Então, assim, todos os municípios deveriam fazer isso. A gente sabe que alguns municípios é difícil. A gente sabe que a verba é pequena, que o município tem pouca população. Então, a verba é menor. A gente sabe que o repasse é menor. Né? Mas dá para fazer. Dá para fazer. Me chama. É possível. É possível. É possível. Me chama que a gente desenhe um modelo. Eu desenho, gente. Eu desenho um modelo que o Instituto possa te atender, que vai caber para os seus munícipes. A questão aqui está. Você quer resolver? Eu resolvo. É Entendeu? o querer. Eu resolvo. A questão é o querer. Porque o executor sou eu. Eu vou executar. Eu vou fazer. Eu vou levar a equipe. Agora eu vou falar o eu. Agora eu tenho que bater no peito para falar o eu. Porque é eu quem faço. Porque ninguém estava disposto a fazer. Se ninguém estava disposto a fazer e eu tive que colocar a mão na massa e eu fazer, então eu vou fazer. Quando eu vou lá, dentro do município, eu entrego tudo. Gente, vocês não vão encontrar. Primeiro que esse tipo de ação não existe, mas eu faço ação onde eu chego 6 da manhã e o meu médico chega comigo, tá? Porque o meu médico respeita. Ele não vai chegar 10 horas da manhã, ele vai chegar 6, 6 e meia da manhã junto comigo. O médico chega junto. Eu vou montar o consultório dele. Eu vou levar equipamento. Junto com o pessoal, com toda a equipe. Eu monto o consultório, deixo pronto. Eu levo o café da manhã, gente. Que trabalho bonito, Michel. Ninguém chega lá para ficar até 11 horas, meio-dia, com criança na fila, esperando para fazer um atendimento gratuito, porque daí enche, porque é gratuito, e é isso o intuito mesmo, e vai ficar passando fome. Porque tem gente que tem diabetes, tem gente que tem hipertenso, tem gente que tem problema de glicose. Tem que comer. Então tem café da manhã. Eu levo a minha esposa nos eventos, e ela vai para o autorrefrator para ajudar o médico, para ser mais agilizado. O meu filho de 16 anos vai ajudar. Então, assim, é para entender que não é uma empresa que veio para ser mais uma licitada dentro dos municípios para ganhar dinheiro. Não, gente, não é isso não. Quem pensou isso está completamente errado. Entendeu? Quem pensou isso faz o seguinte: me liga, entre em contato comigo, me chame na secretaria, na prefeitura e me ouça. Leia o projeto, veja e me ouça. Aí vocês vão entender que não tem nada a ver com isso. Michel, nosso horário está avançando. Sim. Eu estou sem o celular aqui, mas eu acho que já deve ser umas 15h40. E 4. 15h44. E essa conversa tá tão boa, que eu nem senti a hora passar. Porém, falta 15 minutos. Isso. Então, o que você gostaria que os nossos ouvintes soubessem a respeito do Instituto do Óculos ou sobre você que você ainda não teve oportunidade de falar? Vamos lá, sim. O Instituto basicamente é isso que eu desde das duas que a gente começou a conversar sobre. O Instituto não é um projeto social, é um projeto de vida. E não é sobre a minha vida, como eu já falei. É um projeto de vida para as pessoas. É para as pessoas, não é para mim. Né? Eu tô no mesmo barco, eu uso óculos. Meu filho usa óculos, minha esposa usa óculos. Né? Então a gente está no mesmo barco. Você usa óculos? Uso óculos. Né? Hoje é item obrigatório. Nós estamos na era da miopia. Não tem como ler sem. Celular ajuda, mas destrói a vista, gente. Então, assim, vamos cuidar. Então, tem a ver com isso. Quem precisar entrar em contato comigo, pode me chamar no Instagram, ali, @Instituto de Saúde da Visão, ou pode entrar pelo Centro Óptico Portão, que é a loja da ótica, Centro Óptico Portão. Pode entrar por ali, daqui a pouco eu passo o telefone se precisar. Passa já. Passo já. Mas pode entrar tudo pelo Instituto, não tem problema. Sim. Pode me ligar no celular ou no WhatsApp também. 992740438. 992740438. Esse é o número do Instituto de Saúde da Visão. Fica aberto não só para prefeito, não só para vereador, não só para secretário de saúde. Por quê? Porque nós eu me incluo, precisamos de vocês, secretário, vereador e prefeito, para poder executar. Mas para poder executar, para todo mundo que vai entrar em contato comigo aqui, que são os seus munícipes. Então, eu não sou nada. O importante para mim é quem precisa do óculos. Tá lá em vulnerabilidade, precisa enxergar. Então, façam isso. Nós somos ferramentas. Entre em contato comigo, eu deixo em aberto.
E vamos lá, gente, pode me chamar. Se 10 pessoas de cada município chamar, se for 10 municípios, são 100 pessoas. Eu acho que eu vou começar a incomodar prefeito, vereador e secretário para começar a fazer ação. Vamos fazer essa campanha. Já está sabendo, né? Está nos ouvindo, já pensei na sua cidade, fala, eu preciso trazer o Instituto do Óculos para cá. Olha, eu preciso de um óculos para o meu filho, olha, o meu esposo está na fila e não vem. A solução apareceu. Agora você tem 2 opções, tá? A primeira é de ouvir tudo o que você ouviu hoje, né? E falar, eu posso fazer a diferença na minha vida e na vida de outras pessoas da minha comunidade. Ou se não, falar, poxa, que legal, que bom que existe. Pena que para mim não dá. Por que para você não dá? Dá sim. Não importa a região que você more. Não importa a cidade que você esteja. Você ouviu o Michel falando. Ele andou 25 km para poder chegar numa unidade de saúde. Eu vou. Então, ele vai até você. Eu vou. Se é Paraná, região metropolitana, pode mandar endereço, pode falar, olha, eu preciso. Aí você fala para o seu vizinho, vai lá e liga também, diz que você precisa. Aí vai cutucando, e assim o Instituto Saúde da Visão tem munição para chegar até os seus gestores, o seu prefeito, sua secretária de saúde, e dizer, olha, a sua população está pedindo. Eles estão precisando e nós temos a oportunidade de fazer isso de uma forma tranquila. Assistir, porque eles se candidataram fazendo proposta de mudança. E a saúde é uma grande prioridade. Nós precisamos estar atento a isso, querido. Você pode ter uma casa maravilhosa, você pode ter uma poupança maravilhosa, mas se você não tiver saúde, você não tem nada. Você é pobre, de maré. E quando nós falamos a respeito de visão, nós estamos falando da saúde. Nós estamos falando da importância de você dirigir de uma forma correta, enxergando bem para evitar acidentes. Não é apenas você bater no seu carro, é você atropelando pessoas, também tirando vida de pessoas. Nós estamos falando da importância do seu filho ler direito, enxergar. Nós estamos falando da importância dele olhar um buraco no chão, no meio da rua, e se desviar dele, não lhe cair dele, e ainda acabar tendo uma torção ou coisa pior. É sobre isso, né, Michel? É sobre isso. É sobre ser um pouco mais humano, né? É enxergar com os olhos dos outros. É enxergar Hoje a gente enxerga muito mal. Eu digo no sentido não do problema de visão, não. A gente enxerga muito mal as pessoas. A gente julga demais e olha de menos. Tem a ver com isso. A gente tem que olhar mais enxergando de verdade. A gente tem que olhar as pessoas pela alma. Ah, é difícil, não é não. Se doa um pouquinho que você vai ver que não é difícil. Entendeu? É difícil gostar. Ainda mais pra gente que é curitibano. Isso é uma crítica construtiva, tá? Porque eu sou curitibano, autêntico também curitibano. sou. Mas assim, a gente tem isso, né? Um pouquinho disso. E eu até entendo, né? O mundo tá cheio de pessoas que nos querem bem longe, né? Por aí. Mas não olhem por aí. Não sejam mais um. Para ser mais um, tem vários. Exatamente. Qual a diferença entre olhar e enxergar? Olhar, eu vejo uma paisagem bonita ou feia. Ela passou. Eu só olhei. Eu não gravo. Eu olhei. Enxergar é outra coisa. Enxergar é ver por dentro. Enxergar é ver o defeito, sim. É ver a qualidade. Enxergar é ver o arco-íris. É ver o vermelho. O preto. Vou falar vermelho e preto porque sou atleticano. O vermelho, o preto, mas também o verde e branco. O rosa, o azul. Entendeu? Então, enxergar é isso. Enxergar é ver a essência das coisas. Isso é enxergar. Enxergar é poder sentar na terceira fila da escola, ou na terceira fila de um auditório, ou na terceira fila de um estádio. E eu conseguir enxergar o jogo, enxergar um treinamento, ou enxergar meu professor me dando aula. Isso é enxergar. Muito bem, muito bem. E eu convido a você a enxergar com amor e por amor ao seu próximo também. Michel, vamos encerrar da seguinte forma. Responda para mim rapidamente. Digo. Quem é Deus para você?
É um propósito. Tá. Família. A minha vida. Tá. Pessoas. São o meio aonde eu posso crescer, melhorar, aprender e quando chegar a minha hora partir. Um livro. Um livro. Poxa, me pegou. Mas tem um livro que descreve muito uma história. Eu li ele com 13 anos de idade, através de uma professora. O nome desse livro se chama O Filho do Caminhoneiro. Ele descreve um pouquinho da história do Michel. Não a minha história, mas tem a ver com ela. Você é filho de caminhoneiro? Não sou. Ah, Mas é a situação, a criança que diz tudo. eu vou atrás desse O livro, nome é hein? O Filho do Caminhoneiro. Muito bem. Uma música. Uma música. Poxa, tem várias. Eu sou muito eclético, eu não ligo, né? Dancei por aí. Mas uma música em específico. Não Eu tenho vou uma deixar que preferida. você mencionou. Pode falar. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo é luta, né? Faroeste Caboclo é um Exatamente. poema. É um poema. poema. É um poema, assim. Serve para qualquer momento, para qualquer idade. Ó, acho que talvez alguns dos ouvintes não sabem. Pesquisem a música Faroeste Caboclo. Isso, do Legião Urbana. Assim, é fantástica a música. Assim, é um poema, realmente é um poema. Assim. Eu acho que é uma das músicas mais longas que existe. Eu acho que é também uma das últimas boas músicas com letras que realmente fazem sentido. Ou não fazem nenhum. Pode ser, depende. É um ponto de vista. É um ponto de vista. Exatamente. Muito bem, a música. Agora, um belo exemplo. Um belo exemplo? Um belo exemplo. Podemos dar mudar para exemplo a ser seguido. exemplo a ser seguido? Sigam o exemplo que eu tive na frente da ótica aqui. Eu não conheço as duas pessoas que estavam ali. Morador de rua. Que passou outro e pediu um pedaço do lanche dele que ele tinha acabado de ganhar. Ele dividiu. Morador de rua não tem nada. Ele ganhou e ele dividiu. Esse é um bom exemplo para ser seguido. É um excelente exemplo a ser seguido, né? Agora vamos lá. Uma comida, prato preferido, Lasanha. ao Garfield. Lasanha. Tá certo. Bicho de estimação, Gato. Na verdade eu gosto de todos, mas hoje eu tenho 2 gatos. gatos. Muito bem. Então agora eu preciso chamar o meu patrão, que ele tá lá animado. Tá animada, a conversa tá Você boa. tá escutando, né? Tô ouvindo. Aqui, gente, o programa é ao vivo e a cores, né? O patrão tá lá. Você liga para ele que ele já vai ver. Aí ele já corre para cá. É que na Rádio Paraná Oficial nós temos grandes parceiros, grandes radialistas. E daqui a pouco acaba o nosso programa Quero Mais Saúde e já inicia o programa Afro Paraná com o presidente do Instituto Afro-Indígena, Alexandre César. Fantástico. Fantástico. Mas, Michel, enquanto você grita aí o patrão, né, eu gostaria de te dizer que para mim foi uma grande honra ter você no nosso programa. Né? Tá chamando, não tem problema, ele já vai entender que é para vir aqui. É uma grande honra ter você no nosso programa. Cada palavra sua eu pude absorver de uma forma, eu posso te dizer que inspiradora. Obrigado. E isso é importante, porque eu sou uma pessoa muito que tem certa dificuldade em absorver tudo que me é apresentado. Eu gosto muito de conhecer, estudar primeiro para depois ver se eu posso ou não posso, se eu quero ou não quero. E você é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter por perto. Que bom. Obrigado. A sua história de vida me inspirou, me deu saudade
me fez refletir sobre o passado, sobre o presente e me fez querer mudar o futuro. E quando a gente fala de querer mudar o futuro, eu falo muito que não é o ter, é o ser humano. Todos nós somos humanos, mas você só consegue entender um outro humano a partir do momento que você decide amar, independente do que ele tenha, independente de quem ele é, independente do bom ou do mau humor, independente se ele é filho do presidente ou se é filho do morador de rua. Isso é transformar pessoas em seres humanos. Eu acho que é isso. Que pessoa, ser humano. Eu acho que eu vou fazer psicologia. Acho que eu estou gostando Mas do eu vou te câncer. falar que não tem nem muito a ver assim, com isso. Do portão para fora, eu posso ser tudo ou nada. A partir do momento que eu não estiver mais aqui, do portão para fora, quem é o Michel? Nada. Eu, pro mundo, não vou fazer diferença se eu faltar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu serei a diferença lá no mundo. Então, tudo que está ao meu redor, eu tenho o dever de mudar para melhor. De fazer com que ele melhore, com que ele vá para frente. Entendeu? E para isso, eu preciso saber de onde eu vim. Você já pensou em levar esse projeto para os indígenas? Então, eu tenho um projeto para isso, porém, aí a gente está entrando numa outra vertente, porque existe um projeto do governo, né, que atende os indígenas. Existe. Eu não sei se ele é voltado para oftalmologia, mas também atende. Fazem meio que, não vou usar esse termo, juntam tudo, né, vários especialistas e vão lá. E os quilombos? Então, eu tenho a vontade. Lá na Lapa tem. Então, a vontade, a comunidade quilombola seria muito top atender também, todos, na verdade, né? Eu gostaria de atender, assim. O indígena para mim, seria de grande... seria gratificante. Até pela memória da minha avó, que era índia. Né? Então, assim, seria muito bom. Mas todos. O que eu criei não é para um público específico, é para todos, né? O que te falta para chegar até eles? Faltam com que pessoas que estão no poder... o poder parece uma coisa estranha de falar poder, né? Mas, assim, pessoas que estão muito mais conectadas, que têm muito mais acessos, que a sua agenda de contatos é muito maior do que a minha... Continua falando. Precisam estar dispostas a fazer. Precisam estar dispostas a querer chegar até lá, entendeu? Para isso, se isso acontecer, a gente chega, o céu é o limite. Muito bem. Vem cá, professor, querido. Fala, professor. Dá a volta aqui, ó, atrás de mim. Aqui você cabe aí, meu amigo, querido. Cabe, não? Mexeu na câmera. Tá bom. Mexeu na câmera. Tá focado ainda? Espera aí, professor. Pô. Senta ali do outro ladinho, que fica melhor. Senta do meu ladinho. Presidente Como é que tá, Alexandre? do Tudo bem, Instituto professor? Visão. Instituto Saúde da Visão. Deixa eu te falar, professor Alexandre, para quem não sabe, eu falei para vocês agora há pouco que daqui a pouco teria o programa Afro Paraná com o professor Alexandre César. Teria não, vai ter. E que o professor Alexandre César, ele é o presidente do Instituto Afro Indígena, né, juntamente com o doutor Ivan, né, trabalham juntos. E nós estávamos falando sobre essa necessidade, né, das pessoas enxergarem bem, porque isso é uma questão de saúde. E eu perguntei para o Michel assim, falei, Michel, você já pensou em levar esse projeto? Porque ele tem um projeto maravilhoso, sabe, com valor fantástico mesmo, para possibilitar as pessoas de ver o mundo como ele é, né? E eu perguntei por que ele não, se ele já pensou em numa tribo indígena ou num quilombo. Aí ele falou que já, mas o que falta para ele? Falta as pessoas que façam essa conexão. Daí eu falei, pô, o negão tá lá, olha lá. O cara tá aí, vamos aproveitar essa. A gente conversando Fala aqui no microfone, por favor. A gente conversando semana passada, boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Saúde, né? Boa tarde. Mais visão, Mais né, para a sua vida.
E, assim, eu vejo que existe grandes possibilidades, né, de a gente fazer a gente chama de uma força-tarefa, principalmente nas comunidades quilombola e também mais periféricas, porque essas pessoas não têm hoje R$2.000 para fazer, né, Um óculos. um óculos, seja Sim. multifocal, me corrija se eu estiver errado, que eu certo, sou leigo tá certo. no assunto, ou um óculos de distância ou mais perto, e essas pessoas acabam sendo impedidas. Eu vejo lá, foi aquele caso dos meus alunos, e aí, né, eu fui identificando, né, que existem outras pessoas, né, lógico. Uma operação dessa, né, a gente tem que chamar os parceiros públicos que possam, né, estar subsidiando, né, para que a gente possa fazer com que esse óculos chegue com muito mais velocidade, desburocratizando, né, a saúde da visão. Né? Então, eu penso assim. Isso. Vou pegar o gancho da burocratização. Existe, não me entendam mal, senhores prefeitos, secretários, vereadores, né, ou pessoas que estão Nos assistindo. Nos assistindo, mas assim, a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de burocracia. E em algumas situações a gente pode chamar de burocracia. Tá? Não é muito inteligente, realmente. Não é muito inteligente, realmente. Então, assim, eu acho que tudo se faz quando existe boa vontade, mão de obra, pessoas que queiram fazer, tudo é rápido. Tudo é rápido. Entendeu? Só tem que querer. Tudo é rápido. Entendeu? É longe para mim, distante para mim, demorado para mim. Não é 8 horas na fila do UPA aqui. É 10 dias para ser atendido, 10 dias para ser atendido Já numa pensou, comunidade. Alexandre? Isso para mim é longe. 10 dias. Agora, Na se eu comunidade O cara tá quilombola, doente 10 dias. Agora, se eu em um dia eu te dou, exame, encaminhamento, consulta, óculos, tudo pronto em um dia. Em 5 dias eu te entrego esse óculos, em 5 dias você tem saúde, isso é rápido. Se eu consigo fazer de forma rápida isso, o que está faltando para que eu consiga entregar? Agora tem A burocracia. a burocracia, a técnica burocracia do Estado. Isso é um livro Exatamente. do... eu vou lembrar, o autor... Tá alguma vendo o coisa livro aí, né? branco. A burocracia. A técnico-burocracia do Estado. Isso é uma matéria do Departamento de Ciências Políticas do mestrado ou doutorado lá da UFPR, doutor Adriano Codato. Fala muito bem sobre isso. Um grande abraço aí, doutor Adriano Codato. Então, professor Alexandre, que bom que nós temos institutos como o seu, Sim. como o Instituto da Visão, né? Mas precisamos fazer a diferença e eu sei que você é um negão antenado, Não, agilizado e está aí nas paradas de sucesso. porque ele corre demais, briga Cansa demais, Por aí. sorria demais. E vamos É assim que se terminar. faz. Pois é, Não. mas agora nós temos que encerrar o nosso programa. Quero mais saúde. Já vai emendando, Um já vai abraço, emendando. querido ouvinte. Já continua. acaba um e começa outro. Fiquem agora com o programa Afro Paraná, que esse negão, gente boa. Professor Porque ele Alexandre é preto demais. é preto demais, ele corre demais.